Oi, pessoal. Então, bom dia. Obrigado, viu, Mar, Alden, pessoal que tá sempre nos nossos encontros também aí. Bom dia, gente. Meu nome é Gisel, então, né, para quem não me conhece, acho que a maioria das pessoas aqui me conhece, quase todo mundo. Então, se você está vindo no encontro da BC2 a primeira vez, seja bem-vindo ao nosso grupo. Tá bem, esse é o nosso grupo de Campinas, mas tem gente de vários outros lugares agora participando com a gente, né, especial nessa época de pandemia. E, gente, eu já queria propor desde o início uma. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre esse tema, né? O que é ciência, afinal. Normalmente a gente faz um formato de estudo com perguntas ao fim, né? Mas hoje eu queria propor um formato um pouco diferente, um pouco mais com cara de aula, tá bem? Porque tem bastante coisa aqui para conversar e eu acho que o importante da nossa conversa é que ela avance de um modo que todo mundo consiga entender, né? De fato, tem bastante coisa para debater, mas eu considero que se a gente conseguir sair daqui com alguma compreensão um pouco mais solidificada, né? Para quem nunca estudou esse tópico, nunca refletiu sobre esse tópico detidamente, né, eu acho que isso vai ser mais positivo para a gente do que somente o debate. Então a gente vai fazer algumas pausas, e aqui eu quero pedir ajuda para Marília para coletar perguntas do pessoal, tá bem? Então, assim, a gente vai fazer três pausas no meio da apresentação, para a gente ter uma breve conversa, tirar dúvidas, pequeno debate, tanto quanto for possível, né, dentro do tempo, e aí a gente prossegue, tá bem? Pode ser assim hoje, então? Então, a Marília hoje vai ser minha pad, né? E aí, como pede também, Marília, você tem que ficar atenta para saber, para ver o que que ficou mal explicado, tá bom? Então, me ajuda nessa aí também. Então, gente, hoje a gente vai fazer o que é ciência, a gente vai falar sobre o que é ciência afinal, e é lógico, é um tópico enorme. Pede com bolsa? Não, sem bolsa, Marília. Sinto muito. Então, hoje a gente vai. Bom, depende do ponto de vista, né? Enfim. Mas hoje a gente vai falar sobre esse tema, o que é ciência afinal, né? E, gente, é muita coisa para conversar disso. Então, eu fiz uma breve seleção desse debate, dentro desse debate, e eu não vou me delongar muito explicando um pouco do meu interesse. Acho que vocês entendem, eu vim das ciências naturais e hoje eu faço mestrado em filosofia, então é muito natural que eu, enfim, que eu me dedique a esse tipo de temática, né? E eu, de fato, assim, preciso dizer para vocês que essa foi uma das perguntas que me fez mudar para filosofia. Então, quem é das ciências naturais aí, tá muito curioso com essa pergunta, toma cuidado, senão vai acabar virando aluno do Fichte, né? Então, tô brincando, tá? Mas assim, mas nada contra também. Então, gente, hoje a gente vai conversar sobre esse tema, e aqui tá um breve sumário do que a gente vai falar. Assim, na verdade, no fim eu estruturei a apresentação um pouco diferente disso, tá? Mas aí alguns dos temas que a gente vai conversar, tá bom? Se existe método, tudo mais. Já vou explicar isso aí com mais calma. Por que refletir sobre essas questões, né? Por que a gente precisa refletir sobre esses temas, pessoal? Vamos lá, então. Tá aí na foto, né, o tal do SARS-CoV-2 aí nessa capa, né, nessa parte. Esse é o nosso coronavírus, né, que está causando aí tantas mazelas e que o Alden falou no nosso devocional, né, que, bom, isso causou muitas dores, né, tem causado muitas. E a ciência é uma das formas de a gente entender. Bom, a gente tem a ciência da medicina, biologia, são ciências que estudam. E a gente estudou no capitalismo progresso, não, no Territórios, que isso que a gente chama de ciência é uma coisa que surgiu no tempo, né? Então, assim, não teve uma época em que ciência e religião eram conceitos historicamente, assim, muito diferentes do que o que a gente tem hoje, tá bem? Então, o argumento do Peter Harrison no Territórios é de que ciência e religião são conceitos historicamente situados, ou de certa forma relativos historicamente. Ele não quer dizer que são relativos, assim, filosoficamente, né? Que, assim, nada é verdade e tudo mais. Ele quer dizer que cada um desses campos eram outras coisas no passado histórico. E, portanto, assim, ciência, quando a gente dá o nome de ciência, isso é um rótulo moderno, né? Tá bem? Então, assim, quando a gente fala essa atividade científica, aquela não é, a gente está dando nomenclaturas modernas. Isso é muito importante, né? Por um lado, mas por outro, a gente precisa. Não pode ser relativista. Ciência é
é uma atividade moderna muito importante, né? Ciência, o termo ciência ocupa um lugar na nossa cultura ocidental muito, muito forte. Entender o que distingue ciência de outras coisas é relevante por várias razões. A gente não pode ser, se por um lado é um conceito historicamente situado, por outro a gente não pode hoje chegar e falar assim, não, mas ciência não é isso aí não, tá bom, pessoal? Porque ciência era outra coisa. Outra coisa era em outra época. Hoje ela tem uma função bem, bem clara. Então a gente precisa entender qual é essa função, o que que ela faz, o que que ela se propõe, tá bem? Por isso que nós somos cristãos na ciência. Entender o que distingue ciência de outras coisas é relevante por várias razões. Eu quero dar 6 razões aqui, pelo menos, não exaustivas, tá bem? Então, por exemplo, saúde. Tá bom? A ciência médica desenvolve e avalia tratamentos de acordo com evidências de eficácia, com base em ciência, né? Tribunais, né? Por vezes vai parar nos tribunais os méritos de uma disciplina ser científica ou não. Foi o caso, por exemplo, do Scopes Trial em 1925, professor de biologia que foi parar nos tribunais por ensinar a evolução. Então, o que que conta como ciência e o que não conta? Então, investimento em ciência. Governos e empresas precisam saber o que é ciência, quais são os méritos de uma pesquisa, etc. Tá bem? Políticas ambientais. Os tomadores de decisão precisam saber o que são afirmações científicas sobre mudanças climáticas, o que é especulação, o que é, digamos assim, o que são afirmações pseudocientíficas nesse assunto, eles precisam saber. Ensino de ciências, né? Os especialistas eles precisam ter alguma clareza sobre quais disciplinas podem ser inclusas no currículo ou não, né? Quais vão ser estudadas como ciências e a gente vai discutir ensino de ciências ou não. E por fim, jornalismo, né? Quando tem alguma incerteza científica ou divergência na comunidade científica, isso deve ser coberto e explicado por reportagens da mídia. A gente está vendo aí uma crise de confiança na ciência, de um certo modo, né? É uma crise que, bom, tem vários fatores, mas que também um deles é, inclusive, a mídia, né? Então, não saber quais afirmações são científicas, se um cientista sozinho fala por toda a ciência, mas como que você vai consultar uma comunidade científica inteira também, por outro lado? É dilemático. Mas o jornalista precisa entender o que é ciência. Normalmente, a gente é apresentado na escola e na universidade, para quem chegou até uma disciplina assim, eu não cheguei, e essa foi uma das razões que eu fiquei muito triste na minha graduação. Eu olhava e falava assim, eu não tive uma disciplina que explicava o que era física e o que era física enquanto uma ciência, tá bem? Você aprendia a fazer física na prática. Eles colocavam você nos laboratórios, eles te ensinavam física 1, 2 e 3. Então, física é isso aqui que a gente faz. Mas o que que a gente faz? É física. E aí ficava nessa coisa circular. A gente, quando no máximo a gente tem uma apresentação, é desse tipo aí que tá vendo nesse slide. Então tem isso aí não é uma caracterização assim por alto do que é o trabalho científico, é até um pouco idealista, né? Então tem um fenômeno problemático que requer uma explicação, tá aí em cima, no topo. Aí a explicação inicial é testada, né? Repetida, a explicação é revisada, de modo a se adequar aos testes, né? Então, assim, tem uma explicação inicial, aí você tem testes, são, assim, se aquela explicação inicial passar no teste, ela passa por um tipo de validação, né? Ela precisa corrigir aquelas coisas que não deu muito certo dentro da hipótese que você fez, da explicação inicial, tá bem? E aí você vai revisando isso. Depois chega um momento que você tem uma explicação mais geral para aquele fenômeno. Aí você publica, tá bem? Você publica, isso passa por um processo de revisão por pares, outros cientistas veem o que você fez, o experimento que você fez, reproduzem os testes se acharem pertinente, tá bem? Então eu usei tantos miligramas de tal substância nessas condições, com essa temperatura, com esse volume, enfim, do Becker e tudo mais. E aí o outro cientista pode replicar o que você fez para ver se é isso mesmo, né? Então, enfim, a gente aprende que, bom, e aí a partir disso tem uma explicação mais geral, numa teoria, né? E a gente aprende que é isso que distingue ciência de outras coisas, né? Mas assim, gente, em partes, é verdade isso, né? Em partes tem vários problemas, né? Eu acho que isso é um quadro bastante simplificado do que é ciência em si, né? E de enfim, que papel outros pressupostos do cientista têm a ver com a teoria, né? Que papel isso assume dentro de uma teoria científica? A gente sabe o que é ciência, né? Hoje a gente tem grandes achados com base em ciência. Então, assim, por exemplo, linguistas com base nesse rigor experimental, nesse mesmo tipo de rigor que está caracterizado em partes pelo gráfico anterior, eles
estudaram vários idiomas europeus e asiáticos e perceberam que todos eles tinham uma gênese comum, tá bem? Então fizeram pesquisa linguística rigorosa e com base na pesquisa pertinente ao campo deles, fizeram um estudo e perceberam que, bom, o inglês, o espanhol, o bengali, o hindu, enfim, o hindi, né? O persa, todos eles têm uma raiz comum no indo-europeu. É uma língua só, era uma língua só no passado. Eles demonstram isso com assim, com um método pertinente ao seu campo. Mostram como que uma língua típica como o inglês varia, como outras línguas variam, como o latim, que deu origem a várias outras, e fazem a partir disso uma indução, uma generalização, e chegaram à conclusão de que todas vieram do indo-europeu. Isso é fantástico, né? A gente saber hoje que no passado histórico tinha uma língua só que todo mundo falava, tipo um Esperanto geral, assim, né? Então, só que um Esperanto que as pessoas falavam de fato, né? Que não ficava nos livros. Então, bem interessante. Outra coisa interessante para quem é da física, né? Deve ter só eu da física aí, mas veja só. Também é ciência, a teoria da relatividade de Einstein, né? A gente costuma considerar isso ciência. Einstein, o cientista mais caricato do mundo, né? Com aquela língua dele, enfim, naquela foto do sobrinho, do aniversário do sobrinho dele. Também é ciência o que o Einstein fez. Ô, Samuel, tamo junto. Também é ciência a teoria da relatividade geral do Einstein, né? Que há 100 anos previu. Bom, explicou uma série de fenômenos relacionados com a gravidade e dentre fenômenos que não eram visíveis na época eram os buracos negros, né? Então, assim, na época do Einstein, uma boa teoria científica é aquela que não somente explica os fenômenos, mas faz previsões futuras, né, sobre o que a gente deveria esperar se a teoria fosse verdadeira. Então, se a teoria da relatividade geral for verdadeira, vai existir um trem que chama buracos negros. Aí, em 1960 e alguma coisa, o Stephen Hawking falou assim, a gente consegue saber se existem buracos negros. Eles emitem um tipo de radiação bastante específica, bastante peculiar. Foi o Hawking junto com o Penrose, né, que disseram isso. Depois de 100 anos do que o Einstein falou, em 1916 ele fez a previsão da relatividade geral. Em 2019, a gente teve a primeira imagem, entre aspas, de um buraco negro. Foi o primeiro tratamento imagético a partir de uma detecção do tipo de radiação que o buraco negro emite. E aí está a primeira imagem de buraco negro. Isso é ciência, né? É bastante interessante, a gente chega a conhecer o universo. A gente chega longe também no universo por meio da ciência, né? Primeira viagem do homem à Lua, do ser humano à Lua, né? Essa mesma ciência que permitiu que a gente fizesse isso. Mas em outras épocas, a ciência era outra coisa. Então aqui, ó, vou pegar só esse exemplo aqui. E eu não quero falar de virtudes, não. Quero falar de uma coisa bem pior. Então, no século XIX, frenologia era uma técnica de estudar o crânio das pessoas para poder classificar as capacidades e habilidades da pessoa, tá bem? Então, alguém chegava com um medidor e testava, via o crânio, digamos assim, da Mayra, via que era uma pessoa extremamente inteligente, então testava ali, via e falava assim, é porque ela tem a parte, sei lá, uma parte do crânio um pouco maior do que a outra. E aí eles faziam classificações desse tipo, tá? Tô exagerando aqui. Mas eles estudavam o crânio das pessoas para classificar as habilidades das pessoas, as capacidades delas. E elas entendiam, essas pessoas entendiam que seu estudo era racional e progressivo, assim como qualquer ciência. Então, se você fosse para um praticante da frenologia, ele diria isso é ciência. E talvez até pessoas que não fossem na frenologia, tá bem? Muitos achavam que não era, mas muitos achavam assim, isso é ciência, sim. Também havia revistas, tá bom? Da frenologia. Aí você fala assim, revistas, mas assim, mas também tinha revisão por pares, tá? Então, assim, se você quisesse fazer uma afirmação em frenologia, você precisava passar por uma revisão por pares. Tá correto o seu estudo, isso não tá. No entanto, gente, a frenologia foi usada para legitimar formas de racismo, de eugenia, de discriminação. Vários dos frenologistas não apoiaram a abolição da escravatura nos seus países. Então, hoje não é o que a gente chamaria de ciência, mas muita gente na época considerava isso científico. E, no entanto, você vê que viagem que não é frenologia, né? Talvez, para os olhos da época, algumas pessoas falassem isso é ciência, mas hoje para a gente não é. Então, o que é ciência, afinal? O que é que será que tem a ver estudo da linguística com a astronomia, com a física fundamental e a frenologia e todas essas outras coisas que a gente chama de ciência, ciências sociais, ciências humanas no geral, ciências da natureza no geral, enfim, será que conseguimos estabelecer critérios que separem uns dos outros?
E isso tem outras questões subjacentes, né? Que eu vou apontar aqui. Será que existe um método científico? Se sim, qual seria esse método científico? Será que a ciência progride? Essa é outra pergunta importante, né? Outra pergunta relacionada tanto com metodologia quanto com progresso é se a ciência é uma atividade racional, né? Será que teorias científicas também devem ser interpretadas realisticamente? Como que assim, crendo que o que elas escrevem, o que elas falam é realidade, né? Elas falam algo de real dentro do escopo delas? E por fim, será que todas as teorias científicas são igualmente confiáveis? Bom, essas e outras preocupações relacionadas são o nosso tema de hoje. Eu vou começar com um panorama da filosofia da ciência no século XX, para responder elas. Esse panorama não vai ser exaustivo, mas eu gostaria que vocês tivessem essas questões em mente. Então, se você está com caneta e papel, anota pelo menos os termos aí, né? Método, progresso, racionalidade, enfim. O ponto é, gente, talvez a gente não consiga dar uma resposta definitiva a essas questões, né? O que eu quero trazer aqui é um debate sobre como diversos filósofos da ciência responderam essa questão. Então, para iniciar, eu vou começar com esse panorama. E, na verdade, esse panorama vai até o final, né? Vai até o final da nossa conversa hoje. Mas, enfim, parte significativa desse debate gira em torno da pergunta: o que caracteriza a ciência e distingue a ciência da não ciência, tá bem? Então, até aqui, beleza? A gente, então, tem isso, né? Tem esse problema que é o chamado problema da demarcação, né? Então, o que demarca, separa de modo rigoroso o que é ciência e o que não é? Agora você pode pensar nas várias atividades da universidade e tentar refletir sobre as diversas razões pelas quais você um dia considerou uma coisa científica ou não, né? Por exemplo, para minha vergonha aqui, eu vou dizer uma delas, né? Um dia eu tava conversando com o pessoal da história e aí, tipo, bem no início da graduação, né? E aí eu falei assim, não, história não é ciência. Então, assim, história não é ciência. E aí a galera da história falou assim, você está sendo muito positivista? Aí eu falei assim, não, eu só estou dizendo que não é ciência, mas isso não é ser positivista. E daí, enfim. Mas aí que eu parei para pensar, eu falei assim, engraçado, por que eu penso que a minha atividade é científica, mas a história não é? Mas peraí, se a minha e a história for, o que é ciência então? Então, esse é o problema da demarcação. Onde que eu traço a linha do que é ciência e do que não é, tá bom? Então a gente vai começar por essa turma aí dos positivistas, tá? Os positivistas pensavam que ciência era algo que, assim, tudo aquilo que pode ser verificado, tá bem? Tudo aquilo que pode ser verificado é científico. Se eu tenho uma teoria e eu posso verificar ela na realidade de algum modo, ou se eu faço observações e a partir disso eu induzo resultados, eu tenho que partir realmente do chão da experimentação e daquilo que eu consigo verificar. De fato, eles tinham um critério mais amplo que isso, né? Ciência não é somente aquilo. Ciência é aquilo que pode ser verificado, mas não só isso. Só proposições que eu posso verificar são confiáveis. Então eles confiavam muito na ciência, né? Porque se eles pensavam que ciência é aquilo que pode ser verificado, eu só posso confiar no que pode se verificar, então eu devo confiar muito na ciência. Por isso eles pensavam que o método científico por excelência é a indução, tá bom? O que é indução? Eu vou explicar isso já. Mas pensem assim, os positivistas eram radicais. E o universitário mestre em astrologia. Pois é, para não comentar desse ser. Então, enfim, os positivistas eram pessoas que confiavam muito na ciência, tá bem? Confiavam que ciência é aquilo que pode ser verificado. Você só pode confiar ou pode tomar como assim verdadeiras ou falsas proposições que podem ser verificadas ou que podem ser analisadas logicamente, tá bem? Por meio de regras da lógica ou que correspondam a tautologias ou alguma coisa assim. Então, falar de Deus, falar sobre metafísica, se existem, enfim, se existem propriedades essenciais das coisas, o que são pessoas, tipo, isso não importa. Se a ciência não pode testar o que são pessoas, isso não é ciência e isso não é algo que a gente vai se ater. Bom, mas por que eles confiavam na indução? Bom, aqui eu vou deixar uma explicação parcial, tá, para vocês sobre a diferença entre indução e dedução. E eu copiei e colei do WhatsApp nosso lá do GB, exatamente o que eu tinha dado, a explicação que eu tinha dado para Mayra, né, sobre a diferença entre essas duas coisas. Então, dedução é o seguinte: dedução é uma inferência lógica em que as regras preservam a verdade. Se eu tenho premissas verdadeiras, eu chego em conclusões verdadeiras de forma inequívoca. Isso não depende do que está escrito dentro das sentenças, mas somente da forma delas, da forma como elas estão escritas. Então, vou colocar aqui: todo ser humano é mortal.
Ora, Sócrates é um ser humano. Portanto, Sócrates é mortal. O que aconteceria? Bom, isso é verdade, né? Em primeiro lugar. Logicamente verdade. Mas e se eu substituísse Sócrates por Marília? Isso seria verdade também. Não depende tanto de quem tá ali, né? Porque se Marília for ser humano, vai morrer. É isso, né? É isso aí. Então, gente, aí eu dei outros exemplos, mas é o seguinte: é isso, é uma inferência lógica que preserva a verdade do raciocínio, tá bem? Indução já é uma outra coisa, tá bom? Indução é uma inferência a partir da observação. Não depende tanto das regras da lógica, depende mais da minha observação mesmo. Então, vocês vão entender mais pelos exemplos. Um tipo de raciocínio indutivo é o seguinte: eu vejo um cisne branco 1, um cisne branco 2, um cisne branco 3. Aí eu vejo um cisne branco N, que N é bastante grande, então eu vi muitos cisnes brancos assim. Fui a muitos lugares e sempre que eu chegava lá tinha um cisne branco, tá bom? Então eu concluo que todos os cisnes devem ser brancos. Outro exemplo. Vejo que quando eu solto uma pedra, cai no chão, né? Solto aqui uma caneta, cai no chão. Solto um caderno, cai no chão. Aí eu falo assim, se solto qualquer coisa, cai no chão. Fiz uma generalização, tá bem? A gente tem isso no nosso raciocínio ordinário. Então, não é assim é uma coisa normal a gente fazer raciocínios indutivos. A gente, a partir da observação, faz algumas conclusões mais gerais que às vezes são equivocadas, mas geralmente elas são seguras, tá bem? Eu vou pular isso daqui. O Carnap era um desses positivistas lógicos, né? Eu só vou falar rapidinho, né? Eles pensavam então que ciência é aquilo que você verifica. Qual que é a relação com a indução? Se você pode verificar uma coisa, você não pode fazer, enfim, você não pode partir de afirmações mais gerais, universais, amplas, né? Que você, enfim, amplamente confiáveis, se você não verificar isso, se você não tiver uma base, digamos assim, na verificação. Então, toda a informação que você afirma e verifica na realidade, ela é científica. O ponto é o seguinte, né? Eles confiavam muito na indução porque eles percebiam que a ciência não podia se basear na dedução. Dedução, das duas formas de raciocínio disponíveis, a dedução não era o tipo de coisa que a gente faz em ciência. Na ciência a gente faz muito mais observação e a partir disso tira as regras gerais, tá bem? Então dedução não era. Mas por outro lado, eles não queriam dizer que ciência é algo irracional, porque de fato não parece. Sempre que você está fazendo uma experimentação, você está racionalmente tentando inferir propriedades universais daquelas coisas que você está observando, tá bem? Então, eles pensavam, a indução é o melhor método. E como eles queriam justificar a ciência racionalmente, eles tentavam mostrar que a ciência se caracterizava pela indução, tá bem? Mas eles, enfim, tinham um buraco aí nessa rede positivista, né? O buraco era o seguinte, que lá no século XVIII teve um filósofo, que é o David Hume, que falou assim, indução não funciona, tá bem? Pode ser que o Sol nasça 100 vezes, 1000 vezes, 1 bilhão de anos, digamos assim, a fio, mas pode ser que um dia ele não nasça. Então você não pode falar, o Sol sempre vai nascer todo dia de manhã. Ou, enfim, afirmações indutivas, elas são falsas. E o Karl Popper, que é um filósofo da ciência do século XX, retoma a crítica do David Hume e diz que os positivistas estão fundamentalmente errados. E aí ele dá esse exemplo do cisne, que eu vou recuperar daqui a pouco. Mas ele diz assim, indução não funciona. Indução não pode ser o método científico por excelência. Por quê? Vamos supor que eu vejo um cisne branco, tá bem? Vejo um cisne branco e... Bom, aí eu vi um cisne branco lá, depois vi mais cisnes brancos, né? Depois vi mais cisnes brancos, aí você vê muitos cisnes brancos e conclui, todo cisne é branco. Mas daí, pessoal, um dia você vai para a Austrália, como os navegadores fizeram, né? No século XVI, XVII, XVIII, enfim. Navegaram o mundo inteiro. Um dia eles chegaram na Oceania, no que a gente chama hoje de Oceania, e lá tinha um cisne negro, tá bom? E aí eles viram esse cisne negro, né? E então, assim, você tem um contra-exemplo, né? Então, se você confia muito na ciência, o Popper ele quer defender que a ciência é uma atividade racional, tá bom? Então, ele fala assim, os positivistas não fazem isso adequadamente, por mais que eles se esforcem em tentar mostrar que a ciência é caracterizada pela indução e que muitas induções são racionais, essa confiança toda que eles colocam na ciência, de que a ciência é confiável e que o método indutivo é confiável, é falsa. Por quê? Porque a ciência
não funciona só a partir de generalizações definitivas, a partir de experiências particulares. Funciona a partir de experimentação contínua, testagem. Não basta eu ter uma teoria e verificar e pronto, isso é verdade. Várias teorias que são verificadas são falsas, né? Indução por si só não funciona. Tem teorias pseudocientíficas que também podem ser verificadas. Por exemplo, eu sou de aquário. Se um dia você me vê e vê que eu sou sempre assim, um cara viajado, aí você vai falar assim, nossa, então a astrologia realmente se verifica. Então, até que ponto a gente pode confiar em certas teorias e só pela verificação? O Popper está questionando isso daqui, tá bom? Então, ele propõe o quadro do que ele entende ser ciência, tá bom? Ciência não se caracteriza só por indução, tá bom? Não é o que caracteriza a ciência. Também, por outro lado, não existe observação isenta de teorização. Um problema que os positivistas tinham, e que isso vinha desde Francis Bacon, né, o patrono, né, da ciência moderna, que defendia arduamente a indução. Newton, que defendia que, assim, quando você olha para a realidade, você olha e você não tem intenção nenhuma de formular teorias. O cientista, ele tem ali um espaço neutro da atividade científica, que ele olha as coisas, ele olha esse copo, ele não está tentando teorizar a respeito dele. Ele simplesmente está contemplando, de repente ele sai com uma explicação. Isso não tem nada a ver com os predecessores, né? Ele não é influenciado por teorias anteriores. E aí o Popper fala assim, isso não existe. Toda vez que um cientista olha para um objeto dentro da sua área, ele está buscando teorizar, tá bem? Ele está considerando toda a malha teórica construída anteriormente, toda uma tradição científica, metodologia científica pertinente ao seu campo, e aí, enfim, ele não está isento de teorização toda vez que ele observa. Em vez de verificação, então, ciência é baseada em um tipo de falsibilidade, que é o seguinte, não é o fato de verificar as coisas, porque várias coisas que a gente pode verificar, na verdade, não são científicas, defende Popper. Astrologia, por exemplo, então aí ele vai dar alguns exemplos. Então, não é a verificação que caracteriza a ciência, mas a falsibilidade, que é o seguinte, a elaboração de conjecturas e de tentar refutá-las por meio da experiência, tá bom? Então, em vez de verificação, ciência é baseada na falsibilidade, que é essa tentativa de elaborar conjecturas, então formulo hipóteses a respeito dos fenômenos que eu estou observando, deduzo as consequências e tento refutá-las por experimentação. O fato de você encontrar uma coisa verdadeira que comprove a sua teoria não mostra que sua teoria é científica, né? De fato, as teorias da conspiração são exatamente assim, né? Você encontra vários fatos que você, teoricamente, verifica, mas e aí? O que o Popper diz é que uma teoria científica, se ela é vulnerável a ser mostrada falsa. Então, se você tem uma teoria e ela é vulnerável à experimentação de ser mostrada falsa, isso é ciência, tá bom? Gente, é muito interessante isso aqui. A gente está só começando, estou finalizando a primeira parte, né, das 3, mas perceba que alguma coisa aí já evolui no debate. Como que isso funciona, então? Popper está dizendo assim, estou lá na Grécia Antiga, tá bem? Vejo um fenômeno natural, bastante comum em dias de tempestade. Um raio, tá bem? Desculpem aí pelo meu raio. O meu raio não está muito claro, mas é porque eu tinha que distinguir os dois. Vai aparecer daqui a pouco um outro tipo de raio, então eu precisava distinguir isso nos slides. Mas enfim, você está vendo aí um raio, né? Um raio no chão, vamos deixar assim, né? Para salvar minha barra. Então ele caiu lá, você viu o raio, né? E aí você fala assim, putz, Zeus está zangado comigo, né? Zeus lançou esse raio. Zeus é responsável por esse fenômeno natural que eu estou observando, né? Diretamente, foi ele que botou isso daí. E ele está pé da vida comigo, né? Então, enfim, essa é uma explicação. Ele tá pé da vida comigo, ele lançou esse raio. Qual que é a questão? É possível testar se isso é falso? Não. Não é possível testar se foi Zeus mesmo que lançou o raio, tá bem? Porque Zeus não existe. Então, esse é o ponto, né? E não só isso, né? Mas que dentro dos limites do que é natural, Zeus não tá lá, né? Então eu não posso testar se foi Zeus mesmo ou não, tá bom? Então, assim, para Popper, essa explicação não é científica, porque ela não pode ser testada, né? Ela nunca vai se mostrar falsa, porque não é vulnerável à experimentação. Se eu não puder construir um experimento que mostre aquilo que eu estou afirmando realmente é científico, eu não posso dizer que é científico. Essa é a afirmação do Popper.
Então, mas por outro lado, por exemplo, se eu venho com, a partir dessa explicação, né, um cientista moderno olha o mesmo fenômeno, considera esse mesmo fenômeno, tem um treinamento básico de física do ensino médio, né? E aí ele olha esse fenômeno, ele não vai mais olhar desse modo, ele vai falar assim, bom, aquele raio, pessoal, na verdade, é produzido por uma conjunção de fatores, né? Existe o atrito entre as nuvens, isso induz uma diferença de potencial entre as nuvens e o solo, né? Isso induz mesmo que o solo seja positivo, e as cargas negativas que ficam aqui embaixo induzem a positividade do solo, até que tem uma descarga elétrica para recuperar o equilíbrio eletrostático, tá bem? Então, isso que acontece, eu enquadro isso dentro de uma teoria maior, que é a teoria eletromagnética mais standard, digamos assim, que você conhecer, e isso faz previsões em que condições isso pode se repetir, e sempre que repetir você pode construir experimentos para testar se aquela teoria funciona mesmo ou não, se aquela explicação é factível. O ponto é, será que essa explicação é falseável? Ela é falseável porque você pode testar por meio da experiência. E o que Popper diz é que uma teoria só pode ser científica se ela é falseável ou se ela pode ser mostrada falsa, ou se ela pelo menos está vulnerável a ser mostrada falsa, por meio de uma experimentação. Com isso, Popper respondia uma das questões. Ciência tem um método? Sim. Ciência tem um método claro, que é a da falseabilidade. O cientista está tentando sempre falsear as proposições que ele entende como científicas. Não cientistas não tentam falsear, né? Então aí ele vai colocar várias coisas nesse não ciência. Mas é isso que caracteriza a ciência. A ciência progride? Sim, a ciência progride, porque se eu mostro que uma teoria minha é falsa, vai aparecer uma outra explicação que também é falseável, né? Também é vulnerável à experimentação, mas que, digamos assim, supera a primeira, né? Então é isso. Ele acreditava em progresso. E acreditava em racionalidade científica? Sim, ele acreditava em racionalidade científica. Porém, ele não achava que as teorias científicas eram definitivas. Então, isso já é um primeiro resultado, né? Porque se ela é vulnerável à experimentação, ela não pode ser definitiva de modo algum. Então, uma sentença, para sintetizar esse ponto, uma sentença empírico-científica, se somente se, ela é falseável. Para fechar essa primeira parte do nosso debate, e aí a gente tem um momento aí de perguntas, já vai separando as suas, eu quero colocar um problema que foi colocado por um teórico anterior a Popper, né, que foi Pierre Duhem, um filósofo da ciência francês, que também era físico, deu diversas contribuições para a teoria dos gases ideais, enfim, para termodinâmica também. Ele dizia que nenhuma hipótese científica pode ser testada isoladamente. Então, quando eu considero hipóteses científicas, como nesse quadro do Popper, eu estou pensando nelas de um modo mais ou menos isolado. Mas o Pierre Duhem falou assim, elas não podem ser testadas isoladamente. Não tem como eu pegar uma hipótese dentro de uma teoria e tentar falsear essa hipótese sozinho. Eu preciso assumir várias outras coisas, várias outras hipóteses teóricas principais, mais algumas auxiliares, tá bem? O ponto é o seguinte, isso lança um problema, né? Bom, vou primeiro dar um exemplo, né? O que Pierre Duhem está dizendo? Que quando eu faço uma teoria científica, por exemplo, a lei da gravitação de Newton, eu descrevo forças, uma força de atração que é diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional à distância entre elas, ao quadrado da distância entre elas. Aí você tem essa lei da gravitação, mas você tem várias hipóteses auxiliares. Para você falar disso, você precisa supor as 3 leis do movimento de Newton, que, enfim, você precisa, para falar sobre o sistema solar, falar que o número de... supor quantos planetas existem, você talvez não saiba quantos existem, mas você precisa supor isso. Você precisa pensar na intensidade da gravidade, você precisa supor algo sobre espaço e tempo, tá bem? Sobre esse universo, bom, sobre vários tipos de condições, hipóteses auxiliares que não entram dentro do escopo da teoria. O ponto é o seguinte, esse é o problema. O problema da subdeterminação é o seguinte, que às vezes a gente não vai encontrar evidências para uma teoria, para falsear essa teoria, tá bem? Às vezes a gente não vai encontrar evidência que, digamos assim, que... Às vezes a gente vai encontrar um tipo de evidência, né? Eu tô me embolando aqui porque é bastante coisa. E veio uma enxurrada de informação aqui. Mas assim, se a gente não encontra evidência para uma teoria, tá bem? Se a gente não encontra evidência para uma teoria, ou se, digamos assim, a gente faz uma teoria que inclui várias hipóteses e que a gente considera científica, mas a gente não encontra evidência para ela.
a gente faz testes, mas a gente não consegue falsear essa teoria, tá bem? A gente não consegue, digamos assim, mostrar que ela é falsa, então a gente deve supor que ela é verdadeira. A gente não achou evidências, você precisa de evidências, tá bem? Qual que é a questão, então? Se você não acha um tipo de evidência, alguma hipótese dentro da sua teoria pode pode ser falsa, tá bom? Mas qual das hipóteses que você assumiu são falsas? As hipóteses principais, as auxiliares, as hipóteses teóricas subjacentes àquilo que você está dizendo, de uma teoria mais fundamental? O que é que você precisa modificar de modo a você testar e saber se a evidência é pertinente ou não? Então isso levantou um problema, que é o seguinte: o de que nossa evidência experimental pode não ser suficiente para determinar a escolha entre hipóteses dentro de uma teoria, ou mesmo entre teorias, tá bem? Então o que Popper diz que, assim, basta eu ter uma teoria científica falseável para eu ter ciência, parece um pouco mais complicado do que isso, porque nisso parece que ele está isolando a teoria científica de outras coisas ao redor, inclusive outras hipóteses que podem bagunçar o experimento dele. Vocês estão captando? Porque pode ser que, a partir das minhas hipóteses auxiliares, eu faça algum tipo de dedução interna e fale assim, bom, se isso é verdadeiro, então eu deveria fazer um teste desse tipo. E você não encontra evidência. Só que se você não acha evidência, como você revisa a sua teoria? Então, a gente tem uma subdeterminação da teoria pela evidência. A gente não sabe quais evidências considerar para saber se uma teoria é verdadeira ou científica ou não. Né? E nisso a gente já tem um problema, o primeiro big problem da filosofia da ciência no século XX. Agora a gente tem um pit stop, tá bom, pessoal? Agora é o nosso momento de dúvidas, questionamentos. Deu para entender tudo até aqui? Vamos ter uma breve conversa. Deu para entender? Eu acho que aqui tá tranquilo, mas eu queria saber do pessoal, se quiserem mandar no chat ou ligar o microfone aí. O pessoal tá com vergonha, Gesi. Manda ver, Bia. Tá bem, vou tentar falar mesmo, porque no método, naquele esqueminha do método que você apresentou, onde ficam as leis, né, em relação às hipóteses e as teorias? Eu tô sem máscara daí, por isso que eu... Deixa eu tentar aqui. Não, tô brincando, mas como, Bia? Desculpa. Assim, a relação entre lei, hipótese e teoria. Como que a gente elabora as leis? A partir de hipóteses também? Acho que essa é uma questão que sempre pega para mim. Então, essa é uma boa pergunta. E, na verdade, eu não vou responder ela até o final da apresentação, porque, assim, parte do quadro da filosofia da ciência é de debater, assim, se realmente existem leis, se realmente existem hipóteses, se realmente existem teorias, né? Mas, assim, a questão é a seguinte: o que a gente chama de hipótese em filosofia da ciência, metodologia da ciência, vamos dizer assim, que é uma coisa mais, né, um pouco mais prática de como que funciona mesmo, qual o rigor metodológico. Então, você começa com uma hipótese. Vou voltar naquele quadro mais aquele quadro mais básico, tá? Aqui, ó. Então a gente tem o quê? Então hipóteses estariam aqui na observação, ou na explicação inicial, tá bem? Isso é uma hipótese. Uma explicação inicial é uma hipótese que eu vou testar, tá bom? O que é uma teoria? Bom, teorias, para alguém da área da física, teorias são explicações mais gerais que incluem diversos casos, fazem previsões, não somente descrevem as coisas, mas também explicam novos fenômenos que podem acontecer a partir daquela descrição, tá bem? Então, quando eu tenho uma hipótese que é verificada diversas vezes e que ela passa por uma explicação geral, passa por uma avaliação por pares, e é incorporada em uma teoria, em um corpo teórico maior, em um corpo maior de conhecimentos e não somente de descrições, mas também de previsões, aí eu tenho uma teoria. Isso é uma teoria científica, tá bom, Bia? Então, a teoria científica, desse ponto de vista, seriam explicações que não somente, ou assim, descrições da realidade que não somente explicam os fenômenos, mas preveem novos fenômenos, né? De acordo com, enfim, com um tipo de rigor metodológico pertinente à ciência na qual essa teoria está inserida. Agora, uma lei seria... Uma lei da natureza seria uma coisa, um tipo de fenômeno mesmo. Isso está lá na natureza, dado. Você precisa. Tem muitos filósofos da ciência que discutem que não existem leis da natureza, né? Somente, enfim, isso levanta vários problemas, várias preocupações. Mas o ponto é,
leis da natureza são regularidades da natureza, digamos assim, ou formas de a natureza, de a ordem natural acontecer, digamos assim, né, de os processos naturais ocorrerem, né, de modo regular e, enfim, paulatino. Eu não teria mais uma definição melhor. Acho que seria. Eu não pensei muito sobre isso, na verdade, mas o ponto é, acho que leis seria mais ou menos por aí. Então, teoria, você faz teoria sobre as leis naturais, né? Sobre leis naturais, no caso da biologia, no caso das ciências sociais já é mais complicado, né? Das ciências humanas já é mais complicado, mas também tem certos tipos de leis, de comportamentos regulares, né? Sociais, enfim. Pergunta, então teriam, por exemplo, variáveis que eu não descrevi na minha teoria que podem fazer com que ela possa não ser mais falseada? Então teria que buscar uma teoria mais geral? Bom, essa é uma boa pergunta. Desculpa, só deu para entender, Bia? Será que deu boa? Sim, acho que talvez presa nessa transição entre as ciências naturais e as ciências humanas, e daí como funcionaria a questão das leis mesmo. Mas vamos seguindo. Eu posso te passar um material bem legal sobre isso, assim. Eu acho que não tenho nada fácil em mente, nada, digamos assim, que dê para resolver a dúvida facilmente, né? Mas, assim, são questões complexas, né? A gente falar de leis naturais parece mais claro, porque a gente normalmente fala da gravidade, de outras coisas. Mas tem certas formas de comportamento humano, certos modos de seres humanos proceder, né? Por exemplo, nas ciências sociais, que são estudados, né, com uma certa regularidade. Aí, como eu não sou do campo, eu não posso dizer, mas isso é uma coisa pertinente, sim, né? Seriam leis sociais, não sei dizer o quê. Mas, enfim, seriam leis pertinentes ao campo de estudo, né? A Camila perguntou, né, se, então, teriam, por exemplo, variáveis que eu não descrevi na minha teoria, mas que podem fazer com que ela não possa ser falseada? Sim, esse é o ponto. Então, tipo assim, o que que garante que, voltando àquele slide lá, o que que garante que eu possa escolher dentre diversas hipóteses, ou dentre diversas, digamos assim, diversos pressupostos meus, o que que vai dar certo que deve ser incorporado ou não? Teógenes, então, a gente só está discutindo esse ponto aqui, o do REM. A gente está discutindo agora esse ponto aí. Eu não sei se deu para entender, Camila, mas esse é o problema. Parece que o do REM, ele não responde Popper porque ele vem antes, né? Mas a questão é, dada a explicação de Popper sobre ciência e falsibilidade, a gente já tem um primeiro problema aí, que é o da subdeterminação da teoria pela evidência, né? A ideia é de que nossa evidência experimental pode não ser suficiente para determinar qual hipótese eu vou sequer escolher ou tirar. Ou mesmo, num quadro mais geral dessa teoria, ou desse problema, eu não consigo escolher dentre teorias rivais. Às vezes eu tenho duas teorias que explicam igualmente, são igualmente falseáveis, e a evidência disponível até o momento não me permite escolher entre essas teorias, tá bem? Então, será que alguma delas não é científica, né? Então a gente tem esse quadro aí também. Também é um problema, tá bom? Então, por exemplo, a teoria das cordas, né? O pessoal investiu milhões e milhões e milhões de reais na teoria das cordas, que é uma teoria que descreve que o universo é feito de cordinhas, né? Estou exagerando muito, 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 muito. Mas que o componente fundamental para integrar a relatividade geral e a mecânica quântica, a teoria quântica que, enfim, é uma forma de teoria quântica unificada com a relatividade geral, uma teoria de tudo, é essa teoria das cordas. Eles faziam previsões, mas isso nunca foi encontrado. Qual das hipóteses da teoria das cordas que pode ser modificada ou não, né? Então a Amanda falou aí, né? Nas sociais essa discussão é bem complicada mesmo, porque algumas linhas vão dizer que só não dá para fazer generalizações ou previsões sobre fenômenos sociais. Bem interessante. Então isso é bastante interessante, né? E vários filósofos da ciência dizem o mesmo com respeito à física e a outras ciências. Então tem um debate bem grande sobre leis naturais. O fato é que leis naturais é uma coisa que dá margem para o teísmo, né? Então eu vou deixar um spoiler aqui, né? Então essas leis naturais existem princípios universais que são como leis, né? Quem que fez isso daí? Então, enfim, é uma questão bem, bem curiosa. Mas, então, por isso, muita gente prefere não debater nesses termos, né? Bom, gente, eu já estou digredindo aqui, né? Estou atrapalhando o pit stop de vocês. Como seriam falseadas as teorias do multiverso, do Big Bang, surgimento da vida por abiogênese? Bom, são boas perguntas, né? Big Bang acho que tem bastante
assim, acho que o problema do Big Bang é mais na subdeterminação da teoria pela evidência, né? Era, pelo menos há uns 15 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha evidência cosmológica suficiente para, por exemplo, preferir ela a talvez alguma outra explicação paralela. Mas hoje eu já poderia dizer que ela passou por mais alguns testes aí, é uma teoria mais estável. Mas realmente, todas as teorias científicas estão vulneráveis, não somente essas, tá, Ana Maria? Acho que várias teorias que a gente considera como científicas passam pelo problema da subdeterminação, né? Algumas são inclusive não são falseáveis, né? Por outro lado, parece que algumas teorias que a gente considera pseudocientíficas são também falseáveis. Então, o critério do Popper não, enfim, mas é um critério interessante para a gente estudar. Esse é um ponto importante para humanas. Teorias não se excluem, mas apontam caminhos diferentes de ação e interpretação da realidade. Boa, Má. Terra plana poderia ser considerado ciência, então? Bom, se você considera, Arthur, que verificação que está disponível para o ser humano em questão é o que delimita a ciência, você podia dizer que Terra plana é ciência sim, porque você, toda vez que anda no chão, você vê e parece que é tudo plano, né? Mas, hoje a gente tem, enfim, tem outros critérios de ciência, né? Hoje a gente tem outros critérios de ciência que não são só verificação. Os positivistas lógicos estão errados, esse é o primeiro ponto. E o segundo é que a gente pode verificar, só pega uma espaçonave, pega um avião bastante alto, um balão meteorológico com uma câmera, você vai conseguir ver que a Terra não é plana. Então aí você tem, falseada, essa teoria é falsa, né? Enfim. Mas você pergunta por que ela pode ser mostrada falsa, né? Mas é que ela já nasce falsa, esse é o ponto, né? Se a gente tem evidências disponíveis suficiente para mostrar que ela não é plana, e você formula uma teoria de que ela é plana, você não está sendo cientista, né? Isso, você está sendo negacionista, esse é o ponto. Você quer falar, Mar? Não, é que, tipo, eu só ia, para situar o pessoal no debate, é que você já acabou já falando, mas que a gente não está defendendo o critério da falsibilidade, né? A gente está entendendo o processo histórico e aí é legal porque a gente consegue ir mergulhando nas questões e entendendo o quanto é difícil, né? A gente definir o que é ciência e qual é o método e o que vai definir, diferenciar ciência de pseudociência. Então, a gente tá ainda trabalhando para uma definição, né? Que a gente vai. Eu tô só começando. Isso é assim, nem entrei nas questões que eu acho que são importantes nesse sentido. Só coloquei algumas coisas para vocês refletirem. Se, tipo assim, por exemplo, no campo de ação de vocês, ou teorias que vocês entendem como científicas, são teorias que são falseáveis, por exemplo, ou se elas passam por esse problema da subdeterminação da teoria pela evidência, né? Que são problemas realmente importantes. Mas acho que eu vou pegar a carona aqui no que a Marília falou, então, e vou prosseguir um pouco mais, tá? Porque tem bastante coisa agora essa segunda sessão. Então, pessoal, que bom que vocês puderam recarregar, tirar algumas dúvidas aí no pit stop, tá bom? A gente vai fazer mais 2 pit stops até o final. Bom, apesar desse quadro mais ou menos bem definido sobre o que é ciência, né? Popper disse isso. Esse problema aparece, é verdade, né? Esse problema da subdeterminação da teoria pela evidência. Mas, assim, de um certo modo, você ainda tem um quadro. Oi, Ana, para algo ser falseável, pode ser desde a teoria ou apenas falseável desde a experimentação? Não, é só a experimentação que pode falsear uma teoria. Por exemplo, eu posso fazer uma teoria que não é nunca falseável, né? Uma teoria de, por exemplo, faço uma grande teoria da conspiração, pensa em qualquer uma aí, né? E ela é uma teoria que explica coisas que eu estou vendo na realidade e pode ser verificada, né? Então, parece que só ter uma teoria não é suficiente para ela ser falseável. Porque tem teorias que não são falseáveis, né? Por exemplo, eu dei o exemplo lá dos Zeus, né? Aquilo não pode ser falseável, porque aquilo não está vulnerável à experimentação. Agora, se eu posso experimentar e testar, essa teoria é científica. É isso que o Popper está dizendo, né? Bom, gente, mas aí, gente, a gente tinha esse quadro do Popper, essa perspectiva. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem ir colocando aí no próximo pit stop ou à medida que eu conseguir incorporar dentro do que eu estou falando aqui, a gente coloca, tá bom? Mas a gente tinha esse quadro do Popper, tinha uma caracterização mais ou menos clara de ciência. O positivismo ainda não estava totalmente morto, o Popper fez essa crítica. Ok, tem o debate aí se a ciência
realmente não é caracterizada pelo método indutivo, tem o problema da subdeterminação, mas a gente está aí conversando. Aí aparecem alguns caras, o Reichenbach, Hempel, que, enfim, deram contribuições muito importantes. O Reichenbach, ele distingue que, assim, uma coisa é você estudar ciências naturais, entrar, por exemplo, no laboratório de física e fazer experimentos lá, enfim, se envolver com o contexto da descoberta, tá bem? Outro é o contexto da justificação, o pegar e ir pro fiche e tentar justificar essas teorias científicas e tentar legitimar elas como ciência ou como não ciência, enfim. Tentar discutir o que é ciência e o que não é, o que é legítimo e o que não é dentro de ciência. Então, uma coisa é o contexto da descoberta, outra da justificação. Interessante, mas até aí, gente, nada de novo, tá bom? Nada de muito, assim, empolgante. O cara que realmente mudou a chave desse debate e que realmente vai fazer uma crítica contundente, não direta, a Popper, é Thomas Kuhn. Thomas Samuel Kuhn, que foi um físico, um filósofo da ciência do século XX. Thomas Kuhn é nóis, um físico, né, que virou filósofo depois, mas ele foi até o doutorado, então isso é diferente. Ele é o responsável por uma espécie de virada histórica em filosofia da ciência, tá bom, gente? Guardem esse nome, pelo amor de Deus. Se você nunca ouviu falar desse cara, você vai agora, assim, guardar esse nome para sempre. O Thomas Kuhn não faz uma crítica direta a Popper. A ideia é a seguinte: Popper tinha esse quadro de que a ciência é falseável e tal, e dá uma descrição interessante sobre a ciência. Mesmo com o problema da subdeterminação, talvez eu possa corrigir e recuperar o status da racionalidade da ciência. Essa é a questão. Eu posso, talvez, mediante evidências, suspender meu juízo até encontrar novas evidências, e por aí vai. Né? Não tem problema se duas teorias explicam o mesmo objeto, a mesma evidência, e a evidência disponível não pode, digamos assim, comprovar uma teoria mais que a outra. Eu espero novas evidências, espero a ciência produzir novas evidências, aí eu posso escolher dentre duas teorias, tá bom? O Thomas Kuhn fala assim, ok, pessoal, mas aí vocês estão supondo que a ciência é progressiva, tem vários pressupostos dentro dessa afirmação. O Thomas Kuhn vai numa direção radicalmente oposta de Popper. O Popper está falando assim, eu quero legitimar o que é um método científico, isso aqui. E o Thomas Kuhn vai na história da ciência para tentar mostrar como várias coisas que a gente fala em filosofia da ciência, na verdade, não são exatamente assim. Então, ele, gente, é o escritor desse livro aqui, A Estrutura das Revoluções Científicas, né? Vou colocar aí no slide também, a edição em inglês, The Structure of Scientific Revolutions. É um livro que foi publicado em 1962, desculpa. E ele fez 50 anos em 2012. Já faz 50 anos que esse livro foi publicado e ainda assim tem reedições, edição de 50 anos de aniversário. É um livro, assim, fundamental para você entender como que funciona a progressão da ciência. Como que uma teoria, você tem uma teoria científica, mas como que a gente passa para outra teoria científica? E o Thomas Kuhn faz uma explicação de como é esse processo, tá bom? Eu fiquei fascinado por Thomas Kuhn desde a primeira vez que eu vi. E uma coisa que eu não sabia quando eu descobri esse grande filósofo da ciência é que várias ciências sociais, e de fato ele é um dos livros mais mencionados em ciências sociais, é o livro com maior, assim, eles fizeram um estudo aí, coletando citações, né? Então coloco aqui só para mencionar para vocês, para mostrar, no topo dessa, digamos assim, grandes obras, né? Michel Foucault tá ali, enfim, Paulo Freire, estou citando pelo menos os que são bastante influentes, né? Em ciências sociais, né? O próprio Vygotsky, o John Rawls, da teoria da justiça, mas A Estrutura das Revoluções Científicas é o livro mais citado em ciências sociais do século XX. Então, isso é um dado, assim, bem, bem curioso. É um filósofo da ciência, né? Por que ele foi o mais citado? Vocês vão entender por quê. Porque é o seguinte, pessoal, Thomas Kuhn procura dar uma descrição de qual das revoluções científicas. Como acontecem revoluções científicas? Como acontece aquele momento em que uma teoria é suplantada por uma outra teoria que explica muito melhor os fenômenos da anterior, que a anterior tentava explicar, ou que, digamos assim, inclusive explica novas anomalias, novas coisas. Como que isso funciona? Como que é essa passagem entre teorias? Então, a preocupação do Thomas Kuhn não está tanto no método do cientista individual, mas ele está pensando muito mais na ciência como uma coisa coletiva e historicamente situada. Então, não existiria aqui, a começo de conversa,
Territórios da Ciência e da Religião sem Thomas Kuhn. Essa é a verdade, assim. Tipo, o que o Peter Harrison tenta fazer na Ciência e Religião é mais ou menos o que o Thomas Kuhn fez na Filosofia da Ciência no século XX. De colocar lá, enquadrar historicamente quais são, o que era, enfim, o que era essa teoria científica e como ela passou para outra teoria e qual foi esse procedimento. Qual é a estrutura das revoluções científicas? Aqui eu vou dar um panorama do livro, bem rápido. Tudo começa, pessoal, com a ciência normal, tá bom? O que é a ciência normal? Ciência normal é a ciência feita por cientistas ordinários, tá bem? Se você for na Unicamp, você vai encontrar um cientista típico no instituto. Vou pegar sempre o meu instituto, tá, pessoal? Porque aí eu consigo dar os exemplos bem claros, mas pensem aí cada um de vocês, na sua área. Então, eu tenho na ciência normal, o quê? Eu tenho uma prática científica ordinária. O que é essa prática científica ordinária? É uma prática que envolve certos tipos de paradigmas, teorias que são paradigmáticas dentro da ciência. Foi Thomas Kuhn que recuperou essa palavra. Ela nem era mais usada no inglês, mas foi ele que retomou. É uma palavra que tem a ver com grandes, digamos assim, grandes exemplos ou grandes, digamos assim, pontos fundamentais ou aspectos fundamentais da descrição teórica que vão, assim, ser normativas. É, digamos assim, ciência normativa com respeito à sua área, tá bom? Então, vou pegar aqui, por exemplo, a mecânica quântica, tá bom? A mecânica quântica é uma coisa que você tem como ciência normal hoje, tá bom? É uma ciência que nenhum cientista, virtualmente, né, poucos questionam. E quando questionam, na verdade, não questionam tentando refutar ela. Eles tentam muito mais assim, eles vivem dentro dessa teoria, tá bom? Eles foram educados dentro dessa teoria. Eles são cientistas que desde a graduação fizeram álgebra linear, estrutura da matéria 1, depois eles fizeram a mecânica quântica 1, 2, física do estado sólido e por aí vai. Eles então dominaram a mecânica quântica, entenderam bem como funciona, pelo menos o básico, depois fizeram mecânica quântica 1 e 2 na pós, e aí foram estudar, enfim, e usam mecânica quântica no dia a dia. No dia a dia deles, eles então estão debaixo desse paradigma da mecânica quântica, dessa ciência normal. Então, os cientistas, eles normalmente não questionam muito as teorias debaixo das quais eles estão, tá bom? Eles vivem debaixo de certos paradigmas científicos. Dentro desses paradigmas, o que eles fazem? Como é o trabalho de um cientista tipicamente? Raramente você vai ver um cientista tentando refutar uma grande teoria, tá bom? Essa é a verdade. Então, por quê? Porque a maioria dos cientistas, no dia a dia, está ocupado com a resolução de quebra-cabeças. Como que funciona isso? Ele tem pequenos probleminhas que dentro da teoria, a teoria ainda não explicou, precisa ser desdobrado, precisa ser melhor explicado. Então, esse é o termo que ele usa, né? Puzzle solving. Então, é como você resolver um sudoku, só que a nível científico, tá? Então, é isso. Você tentar resolver pequenos enigmas. Então, assim, eu testei com um elétron, não deu certo. Testei com 2, não deu certo. E se eu colocar 3 ali, confinar, depois descer a -2, enfim, descer a, digamos assim, 270 Kelvin, será que eu vou conseguir o mesmo resultado? Então, enfim, eu posso questionar isso, mas a questão é, eu estou resolvendo pequenos quebra-cabeças, eu vivo debaixo de um paradigma, eu não questiono muito o paradigma vigente. Só que o que acontece? Em algum momento, algumas anomalias começam a acontecer, tá bom? Então, alguns fenômenos são inexplicáveis a partir daquele paradigma. Alguns fenômenos começam a pipocar. É importante observar aqui, pessoal, que toda a teoria científica, inclusive para o Popper, que pensava que teorias científicas eram científicas se somente eram falseáveis, é importante observar que toda a teoria científica tem anomalias, tem algumas anomalias, tem algumas coisas que ela não consegue explicar. E para Popper, mesmo para ele, que era bastante racionalista, isso não era um problema, porque a ciência é uma coisa que sempre vai se desenvolver, né? O ponto é, Popper entendia que essas anomalias iam ser, de algum modo, um dia explicadas, seja por essa teoria, seja por outra. Para Thomas Kuhn, ele está pensando assim, de um certo modo, ele fala assim, é verdade, toda teoria tem anomalias, né? Toda teoria tem fenômenos que não vai conseguir explicar. Toda teoria vai ter certas limitações, certas coisas que vai ser impossível de ela explicar, pelo menos até aquele momento. Isso não significa que aquela teoria não seja científica. Significa que ela não consegue explicar todas as anomalias, porque tem anomalias em todo canto. Mas tem uma hora, diz o Thomas Kuhn, que as anomalias começam a surgir muito. Então aparecem muitas anomalias. Aparece muita coisa que um cientista não consegue explicar. E aí, vários cientistas começam a aparecer e com vários fenômenos diferentes que ninguém consegue explicar ainda.
E tem evidência, mais evidência disponível do que explicação disponível, tá bom? Só que o que acontece? Eles tentam recuperar aquele paradigma, eles tentam costurar aquele paradigma para dar conta das anomalias, tá bem? Então o que eles fazem? Eles tentam modificar a teoria. Aí qual das hipóteses a gente vai escolher? Bom, tem aquele problema, né? Qual hipótese eu devo modificar a fim de dar certo com a minha evidência? Às vezes eles não sabem. E aí o quadro começa a ficar confuso, os cientistas começam a ficar um pouco desesperados, porque anomalias começam a surgir e tornam aquele paradigma inexplicável, tá bom? Então veja, o que acontece? O paradigma começa a ser questionado. Esse é o momento da crise. Então, o primeiro momento é da ciência normal. O paradigma está bem definido lá, tá bom? Até que aparecem anomalias, fenômenos inexplicáveis a partir daquele paradigma. Eu posso dar um exemplo aqui em torno da teoria do Newton, né? Newton fez uma teoria que, na época dele, por 200, 300 anos quase, foi ciência normal. Uma ciência... 300 anos não, foi dos 200 anos aí. Mas, por muito tempo, foi ciência normal em termos de mecânica, né? A teoria do Newton dava conta de explicar não somente movimentos ordinários da nossa vida, mas também movimentos dos planetas, enfim, e tudo mais. Tinha várias anomalias. Por exemplo, o Mercúrio, desde a época de Newton, um pouco depois, eu não sei com certeza, mas observava-se que Mercúrio tinha um comportamento anômalo. A teoria de Newton não conseguia descrever como que Mercúrio funciona, como que Mercúrio se movia, tá bom? Isso desde muito tempo atrás, tá bom, gente? Então já tinha essa anomalia. A teoria de Newton foi refutada por causa disso? Não, porque certas anomalias acontecem mesmo. Talvez a gente ainda não conseguiu explicar, pensavam os teóricos na época de Newton. Mas a gente vai, a partir da teoria newtoniana, a ciência progride, então a gente vai chegar a uma explicação dessa anomalia. Só que o que aconteceu? Apareceu essa anomalia, daí apareceu outras anomalias relacionadas com eletroddinâmica, que davam certo com problemas que já estavam ali para o pessoal da mecânica, aí começaram a surgir outras questões vindas de outros lados, até que chegou uma hora que tinha muitas anomalias, muito mais anomalias do que aquilo que a gente consegue explicar em termos de mecânica. Então o que aconteceu? O paradigma começou a ser questionado, tá bom? Esse é o momento que o paradigma surgem tantas anomalias que os cientistas falam, será que essa é a melhor descrição? Então os cientistas que foram educados dentro desse paradigma começam a questionar esse mesmo paradigma. O que acontece, gente? Então eles têm uma revolução. Thomas Kuhn fala o seguinte, aparece alguém com uma explicação, aparece uma série de explicações, a gente não sabe qual delas é vencedora ainda, mas de algum modo uma delas emerge e a gente tem uma mudança de paradigma, tá bem? Acontece uma revolução científica, no seguinte sentido, os cientistas da teoria anterior, eles que foram educados e que aceitam o paradigma anterior, talvez não concordem completamente com o novo paradigma. E provavelmente eles vão achar dificuldade, inclusive, em entender a terminologia desse novo paradigma científico. Foi o caso da relatividade. Quando Einstein surgiu e fez toda a teoria da relatividade geral dele, né? Tanto a especial quanto a geral, teve muita gente que falou assim, isso não faz o menor sentido, porque na teoria newtoniana funciona assim, 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 assado. Aí Einstein falou assim, sim, meus queridos, mas isso aqui descreve essa anomalia, tá bom? Como você lida com essa anomalia? E os newtonianos não conseguiam explicar, esse é o ponto. Então tem uma mudança de paradigma, aquela teoria começa a ser preferida em relação à outra. E aquilo se torna novamente uma ciência normal. E aí o ciclo se fecha, tá bom? Então, o que acontece? Aquela teoria é normatizada, ela se torna uma norma científica. Um novo paradigma, os cientistas que estão debaixo dela são educados com essa teoria, eles aprendem a resolver problemas a partir dela, eles resolvem pequenos quebra-cabeças a partir dessa teoria dentro desse paradigma. E aí, esse novo paradigma se torna ciência normal novamente. Qual que é a questão, pessoal? Então, depois desse ciclo, o que acontece? Vocês já podem perceber que Kuhn, ele, assim, abriu uma nova, digamos assim, abriu a caixa de Pandora da ciência, né? Por quê? Porque ele vai discutir várias coisas, né? Não dá tempo de discutir todas elas, mas a passagem entre a ciência normal e o surgimento de anomalias não é claro. Muito menos claro é o momento de passagem da crise para a revolução científica, tá bom? Então, assim, a gente não sabe quando é que uma crise se torna uma revolução. Porque a gente, assim, simplesmente o cientista não tem muito controle de qual é o momento da crise e qual é o momento da revolução. Simplesmente acontece. E às vezes, esse é o ponto, às vezes, teorias de diferentes paradigmas são incomensuráveis entre si. Os cientistas de uma teoria
não somente não aceitam o outro paradigma, mas eles não conseguem entender a terminologia, ou assim, no mínimo, os termos têm significados diferentes em ambas teorias, né? Os termos têm significados tão diferentes que eles não podem ser comparados, porque eles têm um peso diferente dentro de cada paradigma. E o que isso significa? Significa que às vezes os cientistas de diferentes paradigmas estão conversando, mas eles estão falando de coisas diferentes, né? E aí o Thomas Kuhn fala, ele, assim, tem várias ressonâncias com problemas filosóficos de linguagem, de filosofia da linguagem, dentre eles o do Quine, da intradutibilidade das línguas, né? Você não consegue traduzir de modo exaustivo uma linguagem dentro de outra, e não consegue mesmo, mas aqui parece que tem uma coisa acontecendo com os cientistas também. Então, um novo paradigma emerge e você talvez não consegue descrever os termos de uma coisa na outra. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Na teoria da gravitação universal de Newton, gravidade era um tipo de atração entre os corpos, tá bem? Então, pensado de modo bastante simples, a gravidade podia ser descrita como um tipo de atração entre dois corpos com massa. Massa era não era definido em termos de nada, era uma propriedade fundamental das coisas, enfim, mas o resto era definido, né? Força, distância também era uma coisa absoluta, então só a força aí era algo definido. E a definição está aí, né? Força é igual a G vezes M1, M2 sobre R quadrado. Então, olha aí, a teoria na gravitação funciona assim, é uma atração entre dois corpos descrita por essa lei, tá bom? Então, gravitação é atração entre corpos. Na teoria da relatividade geral, no entanto, a gravitação, para quem assistiu Interestelar, para quem não é da física e assistiu Interestelar, pelo menos vai entender isso. A gravitação é um tipo de distorção no espaço-tempo, tá bom? Então, a gente tem distorções no espaço-tempo, e isso é o que gera a gravitação. Então, se você chega para um cientista da teoria da relatividade e fala assim, gravitação gravitação é atração entre os corpos, ele vai falar, mais ou menos. Na verdade, é uma distorção no espaço-tempo. Isso explica o fato de eles serem uma atração entre os corpos, de os corpos se atraírem. Mas não é só isso, tá bom? Então, gravidade é interpretada de modos diferentes dentro das teorias, e o que o Kuhn diz é que pessoas de diferentes paradigmas, como quem está na teoria newtoniana e quem está na teoria da relatividade geral, vão entender completamente diferente esses termos. Dois cientistas dentro de cada paradigma, imersos dentro de cada paradigma, nunca iriam entender exatamente o que o outro está dizendo. Quais são as consequências disso, então? A primeira delas é de que parece não ter uma distinção nítida entre observação e teoria, porque as observações são feitas, a teoria é criada, elaborada diversas vezes, como dentro de uma explicação, uma teoria normativa, mas a minha observação ela está, digamos assim, embebida de teorização, porque eu aprendi aquela ciência normal, estou debaixo daquele paradigma, resolvendo aqueles problemas que o próprio paradigma propõe. Então parece que a ciência não é cumulativa, tá bom? Outra coisa, parece que a ciência não tem uma estrutura dedutiva rígida, né? Então o Popper, por mais ele criticou a indução e tentou colocar de algum modo a dedução dentro do panorama. Só que isso não é o método científico por excelência. E aí, ainda mais no caso de Thomas Kuhn, né? Não é rígido isso, né? Essa estrutura dedutiva. Outro problema, a unidade metodológica da ciência é falsa, porque inclusive dentro da própria física, se você toma um cientista que está debaixo de um paradigma, ele vai ter um tipo de metodologia pertinente àquele paradigma. Um cientista debaixo de outro paradigma, de acordo com Thomas Kuhn, vai ter uma outra metodologia, né? Então, se nem a própria física está unificada teoricamente na proposta, se a gente tomar a proposta de Kuhn de modo radical, né? Que dirá a física com digamos assim, a ciência política? Provavelmente não vai ter uma unidade metodológica a ciência, né? Então, as ciências estão desunificadas também. Elas são compostas de um grande número de apenas disciplinas sobrepostas, vagamente sobrepostas, né? Muitas das quais, com o passar do tempo, nem mesmo podem compreender umas às outras, né? Como acontece hoje com as ciências humanas e com as ciências naturais. E é isso. E o contexto... Bom, e para finalizar, a ciência é essencialmente histórica, né? Não vou explicar isso do contexto da justificação, não. A ciência é essencialmente histórica. Então, muita coisa que a gente faz em ciência é historicamente situada também, né? Porque pode ser que emerja um novo paradigma, provavelmente vai emergir outros paradigmas, e vai explicar as anomalias. Esse novo paradigma vai se tornar ciência normal
e, enfim, vai continuar com anomalias, isso vai gerar novas crises, novas revoluções, e aí meio que ninguém conversa com ninguém, tá bom? Radicalmente seria isso, né? Muita gente interpretou de fato desse modo que Thomas Kuhn está dizendo, e começou a se questionar, será que a ciência progride? Então abriu-se essa questão. Será que existe progresso científico? Porque parece que a escolha de uma teoria científica em detrimento de outra não está tão mediado pela, digamos assim, por uma compreensão adequada, por um englobamento. A gente aprende tanto no colégio, né, na escola, que teorias científicas sempre suplantam umas às outras com base na explicação. Ela explica sempre os fenômenos da anterior. E no caso da relatividade, isso é verdade, né? Ela explicou tudo que a teoria de Newton explicava e muito mais. A questão é, nem sempre as teorias novas, elas explicam totalmente aquelas coisas que as outras explicavam, né? Isso pode acontecer. Isso acontece, por exemplo, muito em outras ciências, ciências naturais, né? Na química, na biologia, acontece nas ciências sociais, isso acontece em teorias científicas. Então parece que a ciência não progride, né? Na física acontece isso muito também, eu não estou pensando em nenhum exemplo. Mas o ponto é, será que as teorias, elas progridem mesmo? Essa coisa de uma teoria dá lugar a outra que, racionalmente, é resultado progressivo da anterior? Então, é aquela coisa, né, de que tem aí o Atheist Meme Base, né, esse site aí de memes ateístas. Então, olha aí, tipo, a verdade científica tá assim, a supressão da verdade científica, né, rejeição, o engano, enfim, o negacionismo, todos eles estão tentando segurar a verdade científica, mas ela é como uma pedra rochosa que está, assim, inexoravelmente destinada ao progresso. Então, o progresso, assim, é uma questão de tempo. De eles se cansarem, o progresso vai acontecer, né? Então, ciência é uma questão de progresso, né? Enfim, verdade científica sempre se evoluindo e progressiva. Outra coisa, né? Por exemplo, aí, a gente às vezes vê debates sobre ciência e ética, e uma pessoa, por exemplo, colocou esse gráfico e disse o seguinte, né, que ciência é uma coisa assim, que a ciência progride mais rápido que a ética. Por isso que, às vezes, a gente está debatendo células-tronco, está tentando usar células-tronco, assim, a gente já tem ciência, por exemplo, para usar células-tronco, para fazer várias coisas, para, assim, escolher se seu filho vai ter escolher a cor de olho do seu filho. A gente tem ciência o suficiente, mas a gente não tem debate ético o suficiente para isso. Então a ética evolui mais devagar que a ciência, e por isso é que a gente sempre está tendo embates entre ciência e ética. Essa é a explicação. Por quê? Porque a ciência é uma coisa sempre progressiva e que sempre vai evoluir mais rápido do que valores humanos, que são coisas assim, né? Enfim. Gente, será então que existe progresso científico? Se a gente toma esse quadro do Thomas Kuhn, a gente começa a questionar essas questões, levantar essas questões. Outra, será que existe método científico? Então, será que existe uma metodologia que unifica a ciência? Parece que levantaram problemas. Teve filósofos, eu vou comentar só um passant aqui, tá? Porque não vai dar tempo de explicar isso aqui. Mas, por exemplo, Feyerabend, ele dizia que a ciência não tem um método unificado. Mas não só isso, ele dizia assim, que ciências são tradições, a própria racionalidade é um tipo de tradição humana que, assim, ela não é melhor nem pior do que a outra, do que outros tipos de tradições. Então, nem a ciência nem a racionalidade são medidas universais de excelência. Elas são tradições particulares, inconscientes de sua base histórica. Então, ciência, racionalidade são só tradições que podem ser, sim, melhoradas, mas ela não pode ser comparada a nenhum outro tipo de tradição. Então, ele é contra o método, contra tudo. E a proposta dele, de fato, é uma epistemologia anarquista, como o subtítulo desse livro diz. Será que não existe método mesmo? Bom, aí o Lakatos propôs uma tentativa, gente. E aqui, eu já estou terminando o fim da segunda... Vai ter o Pit Stop 2 daqui a pouquinho já. Então, o Lakatos tentou descrever fazer um meio termo entre Thomas Kuhn e Popper, tá bom? Como que resolve esse problema, né? Será que não existe método científico at all, assim? Nenhum método científico? Aparece um cara doido igual esse Feyerabend e fala assim... A gente não tem métodos, a gente não tem racionalidade, tudo é vazio de sentido. Estou exagerando, né? Mas o ponto é esse. Lakatos, ele tenta fazer um meio termo entre Thomas Kuhn e Popper para tentar atenuar esse quadro um pouco. Então ele concorda com Popper em muito, e ele entende que Thomas Kuhn colocou elementos válidos, muito importantes em filosofia da ciência para ser debatidos. Lakatos eu entendo um pouco menos do que Thomas Kuhn, mas eu vou dar uma explicada boa, né? Nessa ideia dele de programas de metodologia de pesquisa, né? Metodologias dos programas de pesquisa. Qual que é a pegada? A unidade básica da avaliação
científica não é uma teoria isolada, como no caso de Popper. Então ele tenta tomar o falsificacionismo do Popper, só que considerando a ciência como um empreendimento comunitário, um programa mesmo de pesquisa, tá bom? Ciência não é feita, digamos assim, um cientista sozinho fazendo uma teoria com meia dúzia de cientistas que concordam com ela. É feita com um programa de pesquisa amplo, né? Dentro do qual uma série de teorias testáveis é gerada, né? Então, como que acontece isso? Cada teoria produzida dentro de um programa de pesquisa contém um núcleo rígido dos mesmos pressupostos comuns ou centrais para aquela teoria. Funciona mais ou menos como o paradigma do Thomas Kuhn, né? Só que com outro nomezinho aí, o de programa de pesquisa. Então, cada teoria tem certos núcleos rígidos e várias hipóteses auxiliares, como no caso daquela questão que eu mencionei do Pierre Durkheim. Como que funciona isso? Então, esses pressupostos rígidos, eles são fundamentais para o programa de pesquisa. Aquilo, os cientistas não abrem muito mão, tá bom? Eles não vão abrir mão do núcleo rígido. E aí, eles têm um cinturão protetor de hipóteses auxiliares. Essas sim vão ser modificadas completamente. Então, vão ter sempre anomalias, como eu mencionei, né? O núcleo rígido de um programa é aquilo que identifica aquele programa e caracteriza ele de modo inequívoco, tá bom? E constitui-se de uma ou de mais hipóteses teóricas fundamentais. Então, vou pegar aqui, por exemplo, Newton, tá bom? Uma hipótese teórica fundamental é de que espaço e tempo não são relativos, eles são absolutos, né? É uma medida sempre, nunca variável, sempre em qualquer lugar do universo vai ser, se você colocar um relógio aqui, ou em outro corpo viajando muito rápido, ele vai funcionar do mesmo modo, tá bom? Então, esse é um pressuposto teórico da teoria de Newton. Então, o núcleo rígido desse programa caracteriza ele, identifica ele de modo mais apropriado, tá bom? Com hipóteses teóricas fundamentais. Quando uma teoria particular é refutada, os adeptos de um programa não colocam a culpa nos pressupostos básicos, tá bom? Eles tornam esses cientistas, assim como no caso de Thomas Kuhn, para Lakatos, os cientistas debaixo de um programa de pesquisa, eles consideram o núcleo rígido irrefutável por decreto. Assim, os cientistas não questionam esse núcleo rígido. O que eles questionam? Eles questionam as hipóteses auxiliares, tá bom, pessoal? Porque sempre vão existir anomalias, e são as hipóteses auxiliares que vão fazer essa ponte entre o núcleo rígido e as anomalias, tá bom? Então, a crítica é dirigida às hipóteses do cinturão de proteção desse programa de pesquisa. E elas são modificadas de modo a lidar com o problema. É importante ressaltar que essas modificações não são aleatórias. Os cientistas não ficam simplesmente desesperados tentando achar novas formas de explicar essas anomalias, mas eles têm critérios dentro do próprio núcleo rígido que fornecem o substrato para você escolher hipóteses auxiliares ou, enfim, aquilo que vai ser modificado mediante anomalias. E o programa de pesquisa progride, teoricamente, se a nova teoria enfrentada pela antiga, se a nova teoria resolver anomalias enfrentadas pelo programa antigo, e se for testável de uma forma independente, fazendo novas previsões, se ele for progressivo, né? Então aqui ele caracteriza esse núcleo rígido desse modo. Eita, travou aqui meu slide. Travou mesmo, pessoal. Não estou conseguindo passar. Vou passar assim. Então, o Lakatos, ele diz o seguinte: um programa progride teoricamente se a nova teoria resolver a anomalia enfrentada pela antiga e for testável de modo independente, fizer novas previsões. Então, tem programas de pesquisa, na opinião do Lakatos, que funcionam mesmo com os paradigmas do Thomas Kuhn, mas eles evoluem ou de modo a progredir e ser amplamente aceitos, ou de modo a se degenerar. Então, existe um tipo de racionalidade, existe um tipo de progresso científico, mas é verdade, por outro lado, que certos paradigmas, né, com o nome de programas de pesquisa aqui, eles vão ser degenerativos e ninguém do novo paradigma, do novo programa de pesquisa vai entender, tá bom? Então, eu acho que essa proposta do Lakatos é bastante interessante, pelo menos ela diz que existe sim um método científico. Existem no método científico, funciona mais ou menos como aquilo que a gente falou, mas diante dessas problemáticas que a gente levantou, parece que a proposta do Lakatos corrige e diz pra gente como é que um cientista pode racionalmente escolher, dentro de uma teoria, escolher certas teorias em detrimento de outras, tá bom? Tá curiosa, né, Marília? Sim, mas eu vou saindo. Gente, aproveitem aí, depois eu vou ver essa gravação, tá bom? Tamo junto. Beijos. Valeu, Mar.
Gente, então eu vou continuar aqui, tá? Então, olha só. Então, o Lakatos pelo menos fornece um ponto de partida. Eita! Um ponto de partida para a gente falar sobre programas de pesquisa. Então, vamos lá. Mais coisas. Será que fazer ciência é racional? Outra questão que foi levantada, né? Dentro do trabalho não do trabalho de Thomas Kuhn, mas por pessoas que leram Thomas Kuhn e começaram a se questionar se ciência era realmente algo racional. Porque se os cientistas de novos paradigmas não se entendem, como é que a gente pode estabelecer um critério de racionalidade, de comunicação, de progresso científico, enfim, de tudo isso, né? Então, aí, por exemplo, surgiu o programa forte em Sociologia da Ciência. Tem um programa que é chamado, ficou com esse nome, o David Bloor, que é esse cara que escreveu Knowledge and Social Imagery, ele propôs que alguns sociólogos da ciência fizeram propostas fracas, né? Como o caso do Robert Merton, de dizer que ciência era, sim, uma atividade social, tentar enquadrar ela dentro desse quadro, né? Colocar ela dentro desse quadro. Mas ele falou assim, olha, isso é muito, muito pouco, né? Diante do que Thomas Kuhn está dizendo, a gente precisa revisar todos os critérios de racionalidade, de, enfim, do que é verdade ou não em ciência, tá bom? Então surgiu o programa forte em Sociologia da Ciência, que se distinguia do programa fraco, nomeado pelo próprio Bloor, em Sociologia da Ciência também, de só caracterizar a ciência como algo social, né? Então, o programa forte propunha, de diversos modos, e aí tem um longo debate que vai até hoje, esse último livro é Epistemic Relativism, ele é de 2014, o outro aí, Scientific Rationality, é de 1983, e o primeiro é de 1976, esse aí do David Bloor. Então, de acordo com o Bloor, a verdade ou falsidade, ou razoabilidade e racionalidade de uma teoria, de uma crença ou de uma teoria científica, não são relevantes para a questão do tipo de explicação a ser dada, de por que a crença é mantida. Então, verdade ou falsidade não são relevantes para a seleção de quais teorias, quais explicações eu vou escolher ou não, tá bom? E aí, gente, só que aí, o que acontece? Outras pessoas, né, dentre elas o Laudan, não vou falar muito aqui, teria várias coisas para comentar disso, mas existe, sim, um tipo de racionalidade científica que exige no poder de a ciência resolver problemas. Isso não tem a ver necessariamente com aproximação com a verdade, porque talvez o cientista não saiba, no fim das contas, qual é a verdade da questão, né, para Laudan. Talvez ele só precise responder alguns problemas, e ele usa a sua teoria, e na medida em que as teorias respondem os problemas, elas são racionais, tá bom? Então, o critério de racionalidade do Laudan não está ligado com de veracidade, de aproximar-se da verdade, e sim com adequação empírica. Esse não é o melhor nome, porque é de outro filósofo, mas esse é o ponto se a teoria é adequada para resolver os problemas, talvez eu não precise me preocupar tanto com a verdade dos fatos. Mas aí, gente, para fechar essa sessão, essa segunda sessão e a gente entrar num pit stop, Thomas Kuhn defendia então que o que acontece? Muita gente começou a revisar a ciência, a racionalidade da ciência diante do que Thomas Kuhn dizia. Só que Thomas Kuhn nunca disse que teorias científicas são irracionais, né? Ele, de fato, depois de 1962, que foi a primeira edição do Estrutura, na segunda edição, inclusive quem comprar a edição atual da Perspectiva, já vem com tudo isso, né? Ela vem tanto com o pós-fácil, que ele escreveu em 68, quanto com a nova introdução do Ian Hacking, explicando várias, enfim, a importância do livro hoje, né? Hoje que, por exemplo, as pessoas discutem menos física e discutem mais outros problemas em biotecnologia, bioética. Qual que é a importância desse livro para hoje? Então, Thomas Kuhn nunca disse que as teorias científicas são irracionais. De fato, em 1968, quando ele escreveu a segunda edição, né, ele lançou a segunda edição do livro, ele colocou um pós-fácil para explicar que nunca foi a intenção dele dizer que teorias científicas são irracionais. Para ele, tem critérios, sim, de racionalidade dentro das teorias. Por exemplo, teorias científicas devem ser sempre precisas com respeito aos dados. Então não é racional eu escolher uma teoria que não seja precisa. Também não é racional escolher uma teoria inconsistente, né? Ou inconsistente com outras teorias bastante aceitas em ciência. Também não é racional para Thomas Kuhn eu aceitar uma teoria ou escolher uma teoria que não seja ampla em escopo e com consequências ricas. Então ele coloca alguns critérios. Teorias científicas, então, precisam ser isso. Precisam ser amplas em escopo, precisam ser simples em termos de estrutura, precisam ser frutíferas de explicar novos fenômenos, prever novos eventos, né, novas técnicas, novas relações, e por aí vai. Então, para resumir muito, ele propôs alguns problemas.
Ele mesmo resolveu alguns desses problemas, outros cientistas resolveram também, mas parte disso ficou em aberto. O que é progresso científico, o que é método científico, existe um debate aí, e ele não é tão fácil de resolver. Porque muita gente depois pegou os critérios do Thomas Kuhn e falou, será que é isso mesmo? E filósofo não tem limite, né? Então, gente, vamos fazer Pistop 2 aí. Tá dando para entender tudo? Agora que a Marília foi embora, assumiu a função de pad também. O que vocês estão achando disso? Tá fazendo sentido? Perguntas? Hoje está sendo no estilo aula, tá? Meio palestrinha ainda, mas estilo aula online, né? Então, digam aí o que vocês estão, se está dando para entender. Eu queria fazer um comentário. Na verdade, eu fiquei reverberando isso aqui desde o pitstop anterior, que rolou a pergunta com relação à Terra plana, né? E daí uma das questões da verificação das experimentações é que você tem que usar tudo aquilo que está disponível. Então, você não pode negar o uso de alguma técnica, uma tecnologia, uma metodologia que está disponível para você verificar. Daí, no caso que o Gizi colocou, por exemplo, se você resolver que o único jeito de você comprovar isso é andando pela Terra, até tudo bem, você pode afirmar isso. Mas isso, você está sendo equivocado e inconsistente, como eu chego no ponto agora, de que, tipo, esse não é o máximo que você pode fazer por isso. Você está ignorando uma grande parte de conhecimentos que já foram encontrados. Daí isso pode ser para qualquer coisa, né? Isso foi, tipo, para, por exemplo, a Terra plana, mas para várias outras coisas. Daí para a questão da área humana, assim, né? Tipo, não tem como você desconsiderar aspectos da realidade ou conhecimentos que já foram levantados na hora de formular uma nova teoria, assim, né? E aí cai nesse lugar da não ciência, né? Só tentar forjar argumentos para trazer uma nova teoria. Uhum. Perfeito, Má. Obrigado pelo comentário. E aí, pessoal, tá dando para entender? Vocês estão muito quietinhos. Pergunta, o núcleo dos programas não se discute, então os resultados básicos não se discutem. Então o intervalo de validade que justifica usar um é outro? Não sei se eu entendi, Camila. Então, assim, o núcleo dos programas, na proposta do Hackathon, vou voltar lá. Na proposta do Hackathon, o núcleo de um programa de pesquisa não é questionado pelos cientistas. Assim como no caso do Thomas Kuhn, que ele fala em paradigmas, em ciência normal, para o Hackathon, programas de pesquisa, o núcleo dos programas não é questionado. Não é assim, o cientista, tipo assim, todo cientista assume certas teorias e vai testando, mas tem coisas que ele não vai questionar. Então, essas coisas são núcleo rígido, então isso é inquestionável. Aí, os resultados básicos não se discutem. Aí eu comecei a não entender muito. Se você quiser abrir o microfone, pode explicar. Você se sentir à vontade. Bom, e aí, pessoal? Mais dúvidas? Tá dando para entender? Então, Gisel. Oi. Oi, Gisel. Oi. Não, é só questão de... Então, assim, o núcleo básico seria as premissas que parte, né? O referencial, eu parto daqui. Então, você não vai discutir, por exemplo, sei lá, mecânica clássica, parte, né, que você falou lá do espaço-tempo, que são, como que é? Referenciais... esqueci o nome. Referenciais que não mudam, né? Tipo, tá, você parte daí. E da mecânica, da relatividade, você tem os referenciais, cada um vai ter seu tempo, seu espaço e tal. Então, você parte de um núcleo rígido, né? O tempo e o espaço não muda e o outro depende de referencial. Então você já vai... como que você liga isso à questão dos intervalos? Por exemplo, então quer dizer, no meu dia a dia, eu uso um ou eu uso o outro. O que vai definir, então, esses referenciais para nós na prática, a hora de aplicar, vai ser esses intervalos, então? Tipo, como eu estou no intervalo macroscópico, eu vou usar esse núcleo rígido. Se eu tiver no mundo subatômico, então, eu vou usar outro núcleo rígido. Aí vai me dar os intervalos, é isso? De validade, no caso? Entendi o que você quer dizer. Na verdade, assim, vamos dizer assim, você é de qual área? Só para eu... Da física. Da física, que bom. Uma física também.
Então, estamos entre físicos aqui. Vou usar um exemplo. Por exemplo, eu endosso o modelo padrão de física de partículas, tá bem? Se eu endosso o modelo padrão, eu não questiono muito, por exemplo, aquele quadro básico que descreve que as partículas são leptons, ou hadrons, ou bósons, né? Eu não questiono aquilo, né? Aquilo faz parte meus pressupostos fundamentais da teoria de partículas, da física de partículas, do modelo padrão, são aqueles, né? Eu posso questionar algumas hipóteses auxiliares. Por exemplo, será que se existir o bóson de Higgs, na época que não existia, que a gente não tinha comprovação, será que se existir o bóson de Higgs, ele vai descrever, digamos assim, o porquê que as coisas têm massa? Então, isso são hipóteses auxiliares. O núcleo duro do modelo padrão, que é a caracterização em três tipos de partículas, com propriedades bem descritas, isso não muda tanto. Então, veja só, não é tanto o intervalo espacial, digamos assim, macroscópico, microscópico, e nem mesmo temporal. Na verdade, programas de pesquisa, vistos assim, do ponto de vista mais social da ciência, são digamos assim, são comunidades em torno de um assunto que aceitam certos tipos, uma teoria como normativa, ou mais teorias, ou um conjunto de teorias, de hipóteses teóricas, enfim, como normativas, e aceitam aquilo como núcleo rígido. Eles não questionam, não costumam questionar aquele núcleo rígido. O que acontece é que, assim, para cada campo do conhecimento, para cada coisa que eu preciso explicar, eu preciso de uma metodologia de pesquisa, entendeu? Um programa de pesquisa apropriado, pertinente àquilo que eu estou investigando. Deu para entender? Então, por exemplo, não tem problema nenhum para o Lakatos, desse ponto de vista, eu ter a teoria da relatividade para explicar o macro e a mecânica quântica para explicar o micro, né? São programas de pesquisa diferentes, tem anomalias, né? Tá aqui no slide, né? Eu deixei aí. Tem anomalias pertinentes, né, em ambos, mas assim, algum vai progredir, algum vai degenerar, entendeu? Como que progride? Dando mais certo, né, tendo mais resultados, evidência experimental. Como que degenera? Tendo mais anomalias, e mais anomalias, e mais anomalias, e exigindo mudança nos programas de pesquisa. Essa é a terminologia do Lakatos, tá bem? Então, eu vou estar mais preocupada em resolver meu problema, e não, sei lá, de saber a realidade e tal. Mais ou menos por aí, né? No fundo, o Lakatos ele propõe que são explicações parciais, né? Programas de pesquisa, dentro dessa perspectiva, parece que não existe algo como um super big master programa de pesquisa, né? Que unifica todas as ciências, né? Deu para entender um pouco? Deu, obrigada. No entanto, isso é racional e é pertinente à investigação, né? Então, a Ana Maria tinha perguntado, a ciência se caracteriza pela dúvida, duvidar de tudo, mesmo do que pode estar aparentemente estabelecido, para não tornar a ciência cheia de dogmas. E se o problema estivesse no núcleo? E se ele já não é questionado? E se ele não é questionado... E agora... Deixa eu só terminar de ler a da Ana Maria, rapidinho. Se ele não é questionado, pode ser que todas as hipóteses estejam estabelecidas numa base errada. O que seria o núcleo rígido? As leis da natureza? Não, o núcleo rígido, Ana, seria tipo assim, hipóteses fundamentais. Você quer comentar, Má? Não sei, desculpa, estava terminando de ler. Não, é que eu acho que tá com delay, eu ia falar antes. Mas Entendi. eu posso engaixar antes. Má? O núcleo rígido seriam os pressupostos assumidos para que essa pesquisa possa acontecer. Então, eu acredito. Por isso estou travando, né? Tudo bem. Exatamente. Eu adaptei minha fala. Não, Má, eu queria te ouvir, ver se você consegue colocar no escrito, mas eu entendi seu ponto, né? Inclusive tem a ver com isso, Ana. É por aí que a Mayra ia falar, né? Tipo assim, a ciência se caracteriza pela dúvida, mas tem coisas que você precisa assumir. Os cientistas, de acordo com essa caracterização do Lakatos, bom, vou começar com Thomas Kuhn, né? Para Thomas Kuhn, cientistas debaixo de um paradigma, eles não duvidam do paradigma, eles resolvem problemas. A ciência não é neutra, né? Como a gente costuma falar. E parte da não neutralidade dela é que os cientistas que trabalham debaixo de um paradigma, eles trabalham sem questionar o paradigma. Eles só ficam resolvendo probleminhas até que aparecem muitas anomalias, e aí eles são obrigados a
escolher outra. Aí tem uma crise, uma revolução, escolhe um novo paradigma. No caso do Lactus, é análogo, né? Então, assim, o núcleo rígido não é questionado pelos cientistas que estão debaixo daquele programa de pesquisa. Então, a ciência se caracteriza pela dúvida, mas o tipo de dúvida pertinente à ciência é um tipo de dúvida relacionado ao tipo de fenômeno que eles querem explicar a partir daqueles pressupostos que eles assumem. Todo cientista vai assumir alguns. Então, por exemplo, pegando ainda dentro do meu campo, se eu assumo o exemplo anterior, né, do modelo padrão, eu assumo, tem certas coisas no modelo padrão que eu não questiono irrefletidamente, entendeu? Então, o método do Lactus, do ponto de vista do Lactus, é que nos programas de pesquisa, teorias são questionadas mediante experimentação, assim como no caso de Popper. Mas elas não são... Elas são assumidas como dentro de uma comunidade, um programa mesmo, que faz investigações sobre o mundo. E aí, à medida que experimentos são realizados, eu vou comprovando ou, enfim, revisando. E aí esses programas podem progredir e continuar progredindo, se tornando programas cada vez mais fortes, com núcleo rígido cada vez mais bem estabelecido, e cada vez menos hipóteses auxiliares. Ou ele pode degenerar, ser um núcleo que, no fim, depois no núcleo rígido só resta, por exemplo, crenças básicas sobre o que é a realidade, sobre que existe realmente fenômenos, sim, mas isso a gente sabe, né? Então deu para entender um pouco? Acho que a questão tem certos programas que vão evoluir de modo a progredir e se estabelecer e permanecer. Certos programas vão degenerar e debandar, né? Isso, o núcleo é questionado a partir do poder explicativo dele. Então, o Lactus defende mais ou menos por aí, né? É mais ou menos como no caso do Laudan, só que o Laudan é mais assim, não precisa se aproximar com a verdade. O Lactus parece assim, não. Precisa se aproximar, a ciência progride sim, mas ela progride e o cientista assume certas coisas que ele não tem como demonstrar, né? E é isso, e é necessário fazer isso para fazer ciência. Deixa eu caminhar aqui um pouco, gente, porque está acabando o tempo, então eu vou correr um pouco até o final, e aí eu quero terminar meio-dia no máximo, porque eu preciso sair, meio-dia. Será que teorias científicas devem ser interpretadas de modo realista? Então, será que teorias científicas, a partir desse grande quadro, surgiu um outro debate, né, sobre o realismo científico? Ana, depois eu respondo a sua questão. Será que teorias científicas devem ser interpretadas de modo realista? Então, a gente tem essa questão. Será que a gente pode falar, a partir das teorias, falar o que é verdade? Parece que o Laudan levantou isso, né? É possível ser racional, mas não falar sobre verdade. Então, vou considerar um exemplo aqui. Também da minha área, tá bom, gente? Porque eu sou um cientista dessa área aqui. Então, certos fenômenos são explicados como sendo ondulatórios. Tá bem? E o pessoal explicava que era onda. Depois, apareceram anomalias e alguém começou a explicar. Não, isso é partícula. Onda não é partícula, né, gente? Quando você vê uma onda do mar, lá tem partículas, mas aquilo não é uma partícula. Você não fala assim, isso é uma onda que está fazendo, tá bom? Onda é onda, partícula é partícula. Mas no mundo quântico, mundo microscópico, acontecem muitas coisas assim. Então, chegou um cara e disse assim, são partículas e ondas, que foi o Louis de Broglie, né? Ele falou, isso são partículas e ondas. Ele unificou a explicação da onda com a explicação da partícula. Só que aí o que parece? Parece que, ainda assim, alguma coisa falta aí. Porque, cara, você nunca viu uma onda-partícula, tá bem? Então, será que essa descrição de que as coisas são, no mundo microscópico, podem ser descritas como ondas-partículas, não é apenas instrumental? Será que como que funciona de fato na realidade? Esse é um problema. Será que as teorias científicas, elas não são só instrumentos descritivos, mas que não podem ser interpretadas realisticamente, com valor factual, como se elas estivessem falando sobre verdade sobre o mundo? Essa é uma questão interessante. Então, surgiram duas escolas, que eu vou falar muito rapidamente sobre elas. O realismo científico é uma delas, a ideia de que existem estados e processos que existem de fato, estados e processos, entidades descritos pelas teorias. Essas coisas não são meras ficções, são coisas reais, tá bem? Mesmo quando a nossa ciência não obtiver as respostas corretas, o realista sustenta que geralmente nos aproximamos da verdade. Nosso objetivo é descobrir a constituição interna das coisas e saber o que existe nas maiores distâncias do universo que podemos alcançar. Não precisamos ser modestos, nós encontramos um bom negócio. Então é isso. Ciência se aproxima da realidade, tá bom? Esse é o realismo. Antirrealismo é a ideia
dentre os antirrealistas e os instrumentalistas, esse pessoal que diz o seguinte: não existem entidades teóricas como as que criamos nas teorias científicas. Por exemplo, existe eletricidade, mas não elétrons, tá bem? Existe eletricidade, o fenômeno da eletricidade, mas a gente não sabe se existem realmente elétrons na realidade, porque, afinal, quem já viu um elétron, né? Quanto às teorias, os antirrealistas podem dizer que são, no máximo, ferramentas úteis para descrever o mundo, como no caso que eu mencionei aqui, né? Quando eu faço uma teoria científica, eu estou apenas elaborando uma descrição que não deve ser interpretada realisticamente, porque, no fim, talvez só uma delas seja verdade, que aquela partícula seja onda ou que seja partícula, né? Enfim, deu para entender qual que é o problema, né? Que quando eu olho para as coisas na realidade, talvez elas não sejam exatamente o que a minha teoria descreve. E quanto mais a ciência evolui, parece que mais difícil fica de ser realista, né? Pelo menos para os antirrealistas. E aí, gente, assim, a gente tem ainda o problema da subdeterminação, né? Porque sempre que eu tenho duas teorias mutuamente excludentes e explicam a mesma evidência disponível, né? Eu tenho um problema, porque eu tenho evidência disponível, mas eu não consigo escolher entre duas teorias descritivas. Às vezes elas são ambas válidas para descrever o mesmo fenômeno. Pode acontecer, não é uma coisa que os cientistas vão perder os cabelos, vão perder noite de sono, mas isso pode acontecer. E aí, talvez eu não possa interpretar de modo realista essas teorias, talvez como meras descrições. É uma proposta de solução para o problema da determinação, da subdeterminação da teoria pela evidência. Eu posso, quem sabe, não interpretar realisticamente essas teorias e assim eu saio desse problema, porque a partir da evidência disponível, talvez eu não tenha mesmo como selecionar coisas que são meramente descrições, não são interpretadas factualmente. Só que qual que é a questão? Você pode ser realista quanto a algumas coisas e não quanto a outras. Então, por exemplo, existem os realistas sobre entidades, que são pessoas que entendem que existem coisas no mundo real, existem elétrons no mundo real. Eu faço experimentos com elétrons, mas talvez teorias não existam, né? Teorias sejam ficções. Pode ser isso, né? Normalmente o antirrealista sobre entidades é mais raro, mas existe também. Tem pessoas que pensam que essas coisas são só fenômenos, percepções mentais. Pessoas que são mais kantianas tendem a um certo tipo de antirrealismo. Não é exatamente isso, mas é isso, por aí. O lance tem pessoas que vão, geralmente antirrealistas, entendem que teorias não devem ser interpretadas factualmente, como descrevendo coisas reais, né? Então, gente, você pode ter alguma mistura disso. Não é tão simples assim. Os antirrealistas são irracionais e os realistas estão com a bola toda. De fato, o próprio Ian Hacking, que é esse cara que disse, caracterizou desse modo os diferentes tipos de realismo e antirrealismo, para ele é realista sobre entidades, mas não sobre teorias. E eu mesmo sou uma pessoa assim, né? Eu tenho uma tendência a ser realista sobre entidades, mas não totalmente sobre teorias, né? Qualquer dia a gente pode conversar sobre isso. A questão para Ian Hacking, qual que é a base para o realismo? Como que a gente pode ainda defender o realismo se as teorias não são completamente, eu não interpreto elas realisticamente? Por meio da experimentação, pessoal. É a experimentação que é a juíza final que vai dizer se eu posso dizer algo sobre a realidade mesmo com ciência ou não. E, de fato, a ciência tem dito muito sobre a realidade. Então, Ian Hacking dá um exemplo que eu quero distorcer um pouco para fazer um pouco do meu caso aqui, né? Eu não sei se existem, por exemplo, partículas menores, né, do que um elétron, mas eu manipulei um elétron em laboratório. Então, quando era físico, né, físico de verdade, eu trabalhei enfim, não trabalhei exatamente, né, fiz laboratórios de física, e em laboratórios de física você manipula elétrons para lançar nessas gotas de óleo aqui, e você observa o efeito de existirem elétrons, né? Você joga um campo magnético e ele reage a certas coisas. Então, quando você experimenta as coisas, para Ian Hacking, isso é a base do realismo, tá bom? Porque talvez você não saiba no fundo, se as teorias são verdadeiras. Algumas teorias vão ser verdadeiras, outras vão ser falsas, mas talvez você não consiga dizer qual delas é. Agora, que existem elétrons e que existe algo que é descrito, experimento de Millikan, exatamente. O experimento de Millikan. São coisas que eu posso manipular. Se eu posso manipular, diz o Ian Hacking, isso é de algum modo verdadeiro, tá bom? Então talvez a minha descrição atual do elétron não seja melhor, mas provavelmente existe alguma coisa que é o elétron, porque se não existisse, provavelmente essas gotas que estão caindo aí no vídeo, elas nunca subiriam de volta, tá bom? Então, existe algo como elétrons. Eu consigo calcular quantos elétrons existem em cada gota, né? Consigo calcular a carga do elétron e por aí vai.
Então, gente, essa é a base do realismo em ciência, né? Aqui a gente faria um pit stop 3, mas o tempo está acabando muito, né? Então eu queria propor para vocês de a gente finalizar por aqui. Eu mando os slides, né? A gente conversa depois. Depois tem mais coisas que eu ia mostrar aqui, que são modos contemporâneos de entender essas questões, né? Aqui eu no laboratório de química, né? Quando eu era cientista. Então aqui, gente, a gente então tem várias coisas para conversar, tem pouco tempo, mas eu queria deixar alguma coisa, deixar os slides depois para vocês. Se alguém não tiver no grupo que tiver interesse em mandar os slides, por favor, deixa o e-mail aí. Eu queria pedir para alguém coletar, Alden, você coleta os e-mails do pessoal que colocar aí o e-mail para eu mandar? Por gentileza? Deixa comigo. Beleza. Pessoal, a gente tem tempo para algumas dúvidas bem curtas, tá? Então eu vou responder. Tem uma coisa que a Ana perguntou lá atrás, sobre. Concordo. Assim, a ciência não pode ser dogmática, é verdade, Ana. Então, já existe o núcleo duro. Se o núcleo não é questionado, por que não posso partir de Deus usando o núcleo? Sendo que ambos seriam a partir da indução. É uma boa pergunta. Por exemplo, se você é teólogo, você pode pensar em programas de pesquisa dentro de teologia, né? Então eu te convido a investigar por que você pode, a partir do que você está dizendo aí, né, usar Deus ou colocar Deus e em que medida, né? Eu acho que é uma boa pergunta mesmo. Então, onde eu coloco Deus nessa jogada toda? Né? E essa é uma boa questão. Pessoal, eu tô meio desesperado, acho que vocês estão percebendo, né? Que eu tô um pouco angustiado. Mas eu queria deixar meu agradecimento a vocês pela paciência, viu? Depois eu mando isso daqui. Tem algumas coisas que são muito legais aqui, mas eu quero só mostrar essa aqui para vocês, tá? Todas as teorias são igualmente confiáveis? Existem modelos para descrever que nem todas as teorias são igualmente confiáveis. Então, tem coisas em ciência que a gente não precisa ficar do tipo, isso é científico e isso não é. Talvez tenha um quadro um pouco mais cinzento, entendeu? Do que é ciência e do que não é, do que pode ser científico e do que não é. Então eu deixo aí o convite para você olhar depois os slides e ver com calma esse material aqui. Tem bastante referência aqui também, ó, para quem quiser ler Filosofia da Ciência para o resto da vida. Tá bom? Gente, obrigado, viu? Pela participação de todo mundo. Eu não vou conseguir responder tudo agora. Depois a gente vai conversando e tamo junto. É nóis. Obrigado, viu, Má, pelo apoio. Eu vou saindo. Imagina, amiga, tamo junto. Vai bem. Gente, pra quem não conhece o nosso líder pessoalmente, ele é essa pessoa. Que não importa o que ele tenha, qual é o compromisso que ele tem depois, ele vem e tá aqui com a gente, né? Isso é muito legal. Enquanto grupo, pra quem tá chegando, saibam que a gente não tá sozinho, a gente é um grupo de verdade, assim, né? Eu não sei se a gente vai conseguir responder as dúvidas como o Giz estava respondendo, mas se alguém ainda tiver alguma coisa muito urgente para responder hoje, lança aí. Alguém? Ninguém? Quiserem encaminhar para os recados finais, então, pessoal dos recados? Arthur, não tá dando para te ouvir. Agora tá dando? Sim. Ah, legal. De novo aconteceu isso daí. No início também não tava dando. Gente, então eu precisava dar alguns recados. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, nós não somos tão gabaritados quanto o Giese, mas a gente tenta, a gente arrisca. Mas, caso você não participe do nosso grupo do WhatsApp, eu também queria ver caso você queira participar. Se quiser, deixa seu número aí no chat que a gente te coloca, ou manda uma mensagem pra gente no Instagram, e aí a gente coloca você também no nosso grupo da BC2 Campinas. Eu gostaria de agradecer a presença de todos, foi muito legal ter vocês com a gente. Eu vi que tem gente nova no nosso grupo aqui, então seja muito bem-vindo de novo. E eu gostaria de fazer já o convite para o nosso próximo encontro, que vai ser daqui 2 semanas, que a gente vai começar a estudar esse camarada que a gente já está falando, que é do Capitalismo e Progresso. Nós vamos começar a estudar esse